Então, eu vou começar descrevendo como a gente pensa o filme começando. Tem o silêncio, tem os créditos, e aí vai aparecer todos os nossos nomes. Milena, e Ariel, Luísa, e eu, Helena, Ilana, Eloure, Nelson, e aí os coadjuvantes que vão aparecer conosco. Então a gente abre as cortinas. Não sei se vai ser tipo um grande problema, mas para quem vai nos assistir, talvez seja a maior limitação de todas, é de que nós estamos limitados a esta telinha. E essa telinha é uma telinha imóvel. E é o que estamos tendo, né? Bom, antes de tudo, esse documentário não é só um processo, é uma possibilidade numa situação como, neste caso extraordinário, que é esse ano pandêmico. Mas eu acho que é importante lembrar que, enfim, esse processo não é uma possibilidade exclusiva pandêmica, é uma tentativa nossa, né? É uma tentativa nossa de extravasar além dessa tela, desse monstro aqui, desse monstro chamado webcam, que vai nos fechar e, é claro, pedir ao público que compreenda que o véu mágico do cinema, na verdade, agora vai ser o véu mágico da webcam. Enfim, não vai ter movimento, só vai ter a gente contando historinhas e palhaçadas. A presença dessa única tela imóvel vai ser a sua parceira, a nossa parceira. Se a gente for começar o documentário que descreve os nossos ensaios, a gente eventualmente vai ter que falar da história. E se a gente for eventualmente falar da história, a gente vai ter que se lembrar de onde surgiu essa história. Porque, enfim, é um curta que está há 3 anos sendo produzido e que foi concebido em 2017, né? Então, é um tempo. Se você fica muito tempo num projeto, é porque você gosta dele de alguma forma. Então, acho que a gente gosta de Estado de alguma forma. E se a gente for contar a história, eu não posso ser o único a contar a história. Vamos fazer o seguinte: cada um conta uma parte, a sua perspectiva da história. Cada um conta a história do seu jeito. Vai, Luísa, conta a história. O que é Estado? Tá bom, a história é a história de uma companhia de teatro que tá indo à falência e que precisa de dinheiro para pagar as dívidas para que eles possam continuar suas produções. Porém, eles têm que fazer uma decisão um tanto difícil para a atriz, porque ela precisa vender o quadro, que é de grande valor emocional para ela, e ela não sabe se ela prefere continuar com a companhia ou continuar com o quadro. É uma boa descrição. Como você resumiria, Milena? Antes, quando eu li o roteiro, quando a gente participava desses processos, eu pensava do jeito que a Luísa falou, né? Que é basicamente a sinopse do curta. Mas depois de ver a perspectiva de todo mundo, todos vocês que falaram, os atores e tudo mais, eu acho que é um filme muito sobre relações entre os 3 personagens, sabe? Relações interpessoais. Você perceber como que funcionam as dinâmicas de pessoas que estão no meio artístico e pessoas que fazem isso todos os dias, e as angústias que elas têm, e como é difícil você lidar com tudo isso, né? Você sendo a atriz principal, ou faz tudo, ou o produtor, enfim. Eu acho que eu não posso falar mais do que isso, porque senão eu vou dar spoilers, né? Então, é isso. Se eu fosse descrever a história do filme, seria algo como essa coragem. A gente tem uma protagonista, que é a Cecília, que é interpretada pela Helena, e a Cecília é uma atriz bastante complexa, que na indecisão de vender o quadro está entre a escolha de permanecer num teatro que é da família dela, ou vender o quadro, que também é uma propriedade histórica e familiar, uma herança. E existem 2 pessoas, né, que são a Nona e o Marcelo, interpretados pela Ilana Kaplan e pelo Lori Nelson Vladimir, que estão, enfim, do lado dela. Só que não é uma coisa simples como convencer uma pessoa a tomar uma escolha, né? Porque você está se arriscando também, né? Então são 3 pessoas em risco em relação ao ofício do fazer artístico. E o filme é como vocês descrevem mesmo. É sobre esse risco e sobre as complexidades das pessoas que se envolvem com você, porque você não faz arte sozinho, você não faz uma peça, um filme sozinho. Descrevendo agora, o que a gente vai ter do processo? São os nossos brainstormings, né? Quando a gente for falar e quando, enfim, os espectadores verem, eles não vão ver uma linearidade, eles não vão ver a história, eles não vão ver o roteiro, eles vão ver grupos, vão ver os nossos cabeças de área, nosso
diretor de arte, nossas diretoras de arte, nossos músicos. Isso, no final das contas, não é ruim de todo, né? Porque isso não é para ser uma videoaula. Isso é um relato nosso sobre como essas trocas são possíveis. Ou, melhor dizendo, como a gente conseguiu fazer essas trocas. A gente vai ter que deixar para os espectadores nosso pedido de desculpas, dada a qualidade das coisas. Essa é a nossa honestidade. É isso que a gente está tentando ser como criadores. Então, fazemos um pedido de desculpas, ao mesmo tempo que abrindo o convite. Acho que a gente precisa dizer que esperamos que eles entendam que são vários artistas aqui trabalhando e passando por muita coisa, e cada um tem o seu contexto. Alguns vieram, alguns se foram. A gente agradece a todos os que estiveram nesse processo, todos mesmo. Eu acho que quando eles verem o Henrique ou o Batata falar, acho que a gente tem o corte direto para o Henrique, né? Então, que se deliciem com as visões de nossos artistas. Fala uma coisinha, Mani. Eu espero que a nossa coragem inspire coragem também nos outros artistas que estão por vir aí, que estão tentando. Bom, esse é um filme sobre coragem, por coragem. O filme dentro do filme também é um filme sobre coragem e por coragem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Fecham as cortinas. Uma primeira pergunta. Quando a gente vai começar a falar da história e falar do documentário, a gente inclui, né, como todo mundo entrou no esquema. E a pergunta recai sobre você de novo. Como você entrou aqui? Como é que você chegou aonde você chegou agora? Acho que vou só dar uma pincelada sobre a minha passagem na UFSCar. Eu sempre, fui caminhando mais para a área da arte, do design, inclusive eu fui montando isso, inclusive, nas disciplinas que eram apresentadas lá, então eu sempre tentava pegar algumas referências no qual eu já pretendia trabalhar com essa questão de direção de arte. Na verdade, eu não sabia que existia direção de arte, mas dentro da universidade, dentro desse universo, quando você começa a participar de curta-metragens ou de projetos específicos da imagem e som, você acaba descobrindo que existe de fato essa função, entendeu? Então, essas experiências, diversas metodologias, elas vão se construindo de acordo com os projetos que você vai participando e etc. E aí isso também gera como consequência uma série de contatos com outras pessoas que também são interessadas, então a gente acaba criando um vínculo muito forte. Sucedendo, então, minha formação, eu acabei trabalhando em alguns outros projetos de audiovisual. Então, eu fui convidado pelo Felipe e pela Ariel para participar do projeto. Você pode falar comigo. Você não precisa falar como um currículo. Por exemplo, mas quem chamou você antes foi a Dani, né? Isso, é verdade. Tinha esquecido disso. Mas foi só pela Dani que você entrou no projeto, ou você entrou no projeto que você botava fé em mim e na Ariel? Então, ela entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha disponibilidade e tal. E foi interessante você comentar, inclusive, dessa questão de vir outras pessoas falar comigo de repente, sendo que essa iniciativa não foi exatamente minha, entendeu? Foram de outras pessoas. Então, para mim, foi interessante ver que fora do escopo ou fora do grupo de pessoas que eu costumava trabalhar, vieram outras pessoas interessadas também em que eu fizesse parte do projeto delas. E aí essa foi, talvez meu primeiro insight, assim. Aí depois eu fui tendo contato com a equipe, conversei com você, depois conversei com a Ariel. E, enfim, acho que antes também de tomar qualquer decisão, a gente precisa ver o roteiro, né? Eu acho que isso que é importante. Eu acho que isso sempre acontece, assim. E eu falei, vamos fazer, vamos participar. E aí, quando eu li o roteiro, eu achei muito interessante, assim. Acho que agora eu já vou fazer um pouco mais do recorte sobre a minha perspectiva, porque a gente já conversou sobre várias questões sobre os personagens, sobre o tipo de comportamento e sobre a visão que a gente tem sobre eles e sobre o projeto, mas, sobretudo, eu acho que nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, para mim foi interessante ver um projeto que fala sobre arte, enfim, que fala sobre o fazer artístico, sabe? E, inclusive, é um momento de crise ali entre os personagens, mas que ocorre por causa de um momento de uma crise geral, entendeu? Não precisa ser necessariamente eu não preciso fazer necessariamente um recorte político disso, mas vamos supor, pensando que o teatro precisou, aquela situação, ocorreu uma crise externa, etc., por conta por um viés econômico, etc., e a partir daí iniciou-se uma outra crise interna, entendeu? Eles precisavam se resolver entre eles por conta dessa questão externa. Então, para mim foi uma coisa quase que simbólica, assim, porque
eu fico imaginando quantos outros problemas ou quantas outras discussões ou quantos outros conflitos as pessoas não enfrentam justamente por estar passando um momento de crise, sabe? Eu acho que nesse sentido, para mim, foi um pouco simbólico e também justamente por ser quase um projeto metalinguístico, é um projeto que é de arte, que fala sobre arte, e inclusive fala sobre os artistas, né? Que eu acho que isso também é importante. A gente, pelo menos no meu ponto de vista, eu achei ele bem humanizado nesse sentido, de a gente discutir sobre essas questões e discutir principalmente sobre as questões dos artistas em si, sabe? Então, no geral, o meu interesse e a minha perspectiva desse projeto, ele rolou justamente por causa disso, assim, por ter esse sentido simbólico sobre o fazer artístico, sobre o que é ser artista no momento do filme, na história do filme, e como essas questões vão se resolvendo e como os personagens vão se apresentando e principalmente como a gente vai se identificando com cada um deles. E a cada momento, cada um deles vão meio que pertencendo ou vão sendo reconhecidos pelo que a gente é ou pelo que a gente prefere mais, assim. Eu ia perguntar uma coisa sobre... Você falou sobre identificação. Você já lidou com improviso, imagino. Sim, sim. E lidar com um orçamento baixo, essas coisas e tal. É uma realidade, né? Tipo, não só lidar com a questão de orçamento, mas a questão de trabalhar de forma criativa com aquilo que você tem disponível. Entendeu? Eu acho que esse talvez é o maior desafio. Porque às vezes dinheiro você tem, entendeu? Você pode lidar com um projeto que você tenha dinheiro, mas como você vai conseguir otimizar tudo que você tem para a linguagem do filme, sabe? Ou para a necessidade desse projeto. Eu acho que talvez esse é o maior desafio. Porque às vezes, de fato, você pode encarar um projeto que te dá um respaldo, assim como você pode encarar um projeto que não te dá um respaldo. Enfim, você tem um baixíssimo orçamento, muitas vezes até não tem orçamento. Então, você vai procurar mecanismos, vai procurar maneiras de tentar solucionar esse problema e ainda assim conseguir construir essa realidade que é necessária para o filme, sabe? Em termos, pelo menos, de direção de arte. Agora eu vou fazer uma pergunta capciosa. Você se viu mais na ideia de um espaço de produção com dificuldades financeiras ou você se viu mais identificado numa produção com gente tretando? Você diz nesse projeto, especificamente? Não, na história. Ah, tá. O conflito entre eles é uma coisa que não é diretamente ligada com essa questão do problema financeiro, ela é uma consequência. Ali cada um precisa lidar de uma forma com o mesmo problema. O problema é falta de grana, ou o problema que está acontecendo com o teatro. A crise ou essa situação, ela meio que engatilha uma relação que estava um pouco adormecida. A solução desse problema deles também acaba sendo um pouco da solução da crise que eles estão enfrentando. Entendeu? Então eles precisam se resolver ali para depois tentar resolver o problema que eles estão passando. Uma coisa acaba, de uma certa forma, sendo consequência da outra, né? Já que eles são parte da companhia. Eu acho que talvez isso é importante para o projeto e pensar dessa maneira e como eles se relacionam também acho que é fundamental. A sua proposta, essa reunião da arte com os atores, envolvia conversar com eles e buscar as perspectivas deles. Você já tinha feito isso? Você já tinha, conversado com os atores antes de montar uma arte para um filme? Fazendo exatamente naquele método, não. Geralmente a gente acaba tendo, às vezes, um pouco de uma perspectiva um pouco mais rasa, assim, dos atores, porque eles acabam não estão tão presentes como os atores desse projeto estão, entendeu? Então, talvez essa dinâmica especificamente não. O que acaba acontecendo é que, geralmente, há uma descrição de personagem muito profunda a ponto da gente conseguir, desmembrar e conseguir interpretar esse personagem já por uma fase já escrita, entendeu? Não que nos outros projetos essa falta de relação, essa não relação direta com os atores tenha prejudicado, mas eu imagino que para esse projeto especificamente, eu vejo que precisa-se dessa dinâmica para conversar com eles, justamente para eles conseguirem incorporar essa relação que a gente espera que ele tenha com os objetos e entre eles mesmos. Mas você se via mais próximo deles para pegar coisas ou você se via mais próximo deles para ver o que eles estavam fazendo? Você dependia de estar perto deles para ver a dinâmica deles e tirar disso? Ou você precisava interagir com eles para ver como essas provocações suas iam trazer coisas para você? Então, geralmente sei lá, eu como diretor, diretor de arte, nunca tive essa conexão direta com o ator em si. A gente acaba se conectando muito mais com o ideal do personagem, entendeu? Né? Que, na verdade, nunca houve, assim, essa dinâmica especificamente, entendeu? Para mim foi uma coisa inédita. Você viu as fotos deles? Imagino que você viu as fotos dos atores antes, e aí, você teve um contato com eles. Você teve um choque, assim, de realidade? Você tinha uma coisa idealizada na cabeça e a coisa meio que
Eu imagino que sim, né? Porque, enfim, toda idealização nunca dá certo. Ah, não, com certeza, porque, enfim, eles são atores que participam, enfim, de projetos que estão, pelo menos do que eu participo, muito distante da minha realidade. Eles fazem parte de uma realidade muito distante da minha, por exemplo. Mas foi muito interessante ver como eles foram simpáticos em relação a criar uma condição de poder de fato ouvir, de poder compartilhar o que eles imaginam, o que eles imaginavam, ou a perspectiva deles também sobre o projeto. Eu acho que nesse ponto de vista foi enriquecedor e ao mesmo tempo que isso foi também amenizando um pouco do meu estresse, da minha ansiedade em relação ao contato com eles, porque o meu primeiro contato ocorreu tipo assim, não sei, talvez eu não conheço eles, eu preciso ver o quanto eles estão dispostos a colaborar para depois começar a instigá-los a eles falarem de si mesmo, da visão deles sobre o projeto e assim começar a construir um bate-papo de troca de informações, entendeu? Mas eu acho que essa abordagem fiquei talvez um pouco mais preocupado bem no início, mas depois você vê que eles são espontâneos, que eles estavam dispostos a compartilhar. Aí eu comecei a ver uma troca natural, assim, para mim, tipo, amenizou qualquer tipo de distanciamento, ansiedade que eu tinha, enfim, com qualquer um deles. E eu acho que essa foi a minha visão que eu tive desse contato com eles. Na reunião, você trouxe a sua perspectiva de visualizar eles a partir de cores. E essas cores, elas estavam associadas a personalidades e você confrontou eles com essa perspectiva e daí foi a troca, e daí de por diante. O que veio antes? Veio a cor para o ator ou o ator que foi para a cor? Assim, você pensou nas cores e você pensou na arte para os personagens, tendo os atores em vista, ou eles estavam como manequins? E aí o rosto dos atores entrou nos manequins. Quando formou-se a equipe de direção de arte, com a Beatriz, com a Luísa e com a Giovana, a nossa dinâmica inicial foi fazer essa leitura do roteiro e pensar qual vai ser o ponto inicial que a gente vai desenvolver para começar a trabalhar de fato no projeto e a partir daí a gente fazendo as aparas, conversando com a direção e finalmente a gente chegar no escopo próximo do ideal para a gente ter um ponto de partida e dar início ao restante da direção. A direção de arte, principalmente pensando naquele esquema de tríade de cores, foi pensado para os personagens. Todo o projeto, toda essa concepção, pelo menos desse conceito, ele foi pensado para antes da conversa com os atores. E aí a gente analisando, trocando essa ideia, conversando com eles e percebendo como eles reagiriam a esse conceito, a gente conseguiu designar se estava ok para eles esse conceito ou se a gente precisaria mudar alguma coisa ou outra em relação ao que foi apresentado, entendeu? Você acha que fez diferença esse contato íntimo com o processo antes do processo acontecer? Eu vou me basear no ponto de vista desse projeto e com esses atores, porque eu acho que a gente também precisa ter consciência da realidade de cada equipe, inclusive a realidade dos atores com que eles estão lidando. Então, devido à reciprocidade dos atores, fez total diferença. Por enquanto, eu tenho achado uma experiência muito importante, assim, de ter conhecido eles. É que talvez a diferença, por exemplo, desse projeto para os outros que eu tenho realizado é justamente essa, distância geográfica, entendeu? Talvez a gente acaba lidando com atores mais locais, então a gente consegue fazer uma leitura um pouco mais rápida deles. E muitas vezes a gente acaba, vamos fazer a leitura do roteiro, fazer a descrição do personagem, criar a direção de arte específica, e de repente você está ali no momento de set e as coisas vão se resolvendo ali, entendeu? Mas nesse caso, como a gente está nesse momento de pandemia e a gente precisava também dessa contribuição, eu acho que essa reunião, esse contato com os atores é uma coisa muito fundamental, assim, é uma coisa que inclusive eu vou levar pro resto da vida. No fim das contas, eu acho que para a visão dos atores é importante também, às vezes, eles ver que eles podem contribuir mais e ir um pouco além dentro do projeto, eles têm condições, eles conseguem opinar e principalmente conseguem fazer contribuições em outras áreas que às vezes eles fazem parte, que eles têm visão de mundo, mas que muitas vezes, às vezes, não tem espaço, entendeu? Eu queria perguntar para você, eu queria que na verdade você desse um relato para mim, o quanto esse projeto ficou próximo e você foi para outros, fez outras coisas nesses meses aí, desde que a gente começou. Então, desde que a gente começou, eu acho que talvez o pico de trabalho ocorreu quando a gente fez a formação das equipes, da equipe de direção de arte, principalmente. O que foi mais trabalhoso foi tentar fazer essa conversão do roteiro para a direção de arte. Fazer essa tradução dos elementos que estavam no roteiro para a nossa realidade. Eu acho que talvez, e para a realidade do filme, para a realidade material.
esse foi o momento que mais exigiu do nosso trabalho em questão de pesquisa, em questão de reunião, de discussão sobre o que a gente vai usar, o que a gente não vai usar. E aí, a partir daí, a cada passo que a gente avançava, tanto em termos de conceitos visuais, de cenografia, de figurinos, então isso foi um pouco árduo no começo, mas de repente a gente conseguiu criar uma rotina de trabalho, que a gente conseguisse contemplar o trabalho de todos e ao mesmo tempo sem sair do fio da meada do projeto que a gente estava fazendo com o Estado. E aí agora, enfim, a gente precisa encaminhar o que se refere às questões práticas. Então isso envolve várias outras coisas que a gente precisa correr atrás e envolve a pandemia também. Pelo menos aquilo que a gente conseguiu resolver enquanto parte teórica do projeto, parte não física do projeto, a gente já foi tentando desmembrar isso o mais rápido possível. Pensando como cronograma, inclusive por experiência própria, quase nunca dá tempo, entendeu? Em todos os projetos. Por mais que você agilize, etc., sempre acaba sobrando uma coisinha, sempre acaba faltando uma coisa ou outra para você resolver. Então, a gente tentou diluir um pouco dessa tensão que ocorre antes do set, justamente porque eu acho que no decorrer do fazer filme, eu acho que a gente naturalmente acaba lidando com várias outras coisas, né? As pessoas estão fazendo cursos, elas estão pensando novamente na pandemia, às vezes elas estão lidando com algum problema de saúde, com algum problema familiar. Então, na medida do possível também, apesar da gente ter trabalhado bastante, eu tentei diluir um pouco esse fluxo de trabalho, justamente para a gente conseguisse fazer as coisas com qualidade, com a participação de todos, e isso não interferir nas atividades que as integrantes do grupo estão participando, enfim. Acho que, no geral, é importante você conseguir, de uma certa forma, separar essas demandas que você tem e aí tentando trabalhar elas de uma maneira tranquila, mas também não se perder, sabe? Você tenta fazer as coisas que dá na medida do possível. Nunca tem nada muito fechado, assim. Eu gosto da ideia de não ter nada muito fechado. Eu acho que esse tempo que nos dá Sim. é bom para nos sedimentarmos e... Porque é trágico, não é? É trágico você pensar que uma pré-produção de arte, por exemplo, está pronta 6 meses antes do filme sair. E está pronta a ponto de estar totalmente fechada e solidificada. Eu acho que é muito isso de jornada mesmo, que um projeto ele acaba passando, porque realmente, às vezes, você tem aqueles picos de uma super inspiração, você está super concentrado no projeto e às vezes você precisa dar um pouco dessa distanciada justamente para você, enfim, se conectar com outras coisas, se conectar, ter um outro tipo de vivência e depois você voltar. E aí, de repente, essa coisa que você planejou, essa coisa que você desenvolveu, já acaba até merecendo uma certa mudança, entendeu? Justamente porque a sua visão daquilo já mudou. Mas eu acho que é muito isso. Ter esse tempo, também trabalhar com esse tempo, é fundamental. Eu acho que o projeto é uma consequência do tempo que você dá para ele e também é uma consequência de como as pessoas lidam com ele, lidam com coisas do dia a dia, sabe? Porque ele é um resultado de processos humanos, né? Tudo isso acaba sendo incluso nesse projeto como uma forma de refletir o que a gente passa, ou enfim, refletir o que a gente é enquanto ser humano, enquanto artista, vai. E ele é uma consequência do espaço-tempo que a gente vive, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu lembrei de uma coisa enquanto você falava, que você fica muito nervoso, né? Eu lembro que você fez uma colinha de perguntinhas que você ia fazer pra eles. Você tava ansioso, né? Você tava... Para mim é muito difícil conduzir num fluxo assim de pensamento. Então, às vezes eu preciso olhar o que eu vou falar agora, ter um caminho assim para seguir uma caminho. Eu acho que seria engraçado. Ah, você estava ansioso. Enquanto para você lá, 3 meses atrás, ele estava ansioso. Tava se coçando, né? Tipo. Bom, deixa eu aparecer aqui. Oi, gente, boa noite. Oi. Primeiramente, vou fazer uma apresentação formal do que é a nossa direção de arte enquanto equipe. Bom, aí na nossa equipe a gente tem a Luísa e a Giovana. Antes da nossa leitura do roteiro, a gente se baseou nessa relação tríade, né? Essa dinâmica entre os 3 personagens. E aí, parte dessa inspiração também foi motivada na nossa concepção de figurino dos personagens. Assim, a gente tentou atribuir cada experiência, cada personalidade com uma relação de cor. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma associação meio que de RGB. Então, o Red, que seria o vermelho, ficou muito mais associado ao personagem da Helena, que tem essa potencialidade, essa energia.
Eu vesti vermelho por Não, causa imagina. disso. O Felipe me falou, eu falei, eu vou ir de vermelho pra ajudar. Já vai caracterizado, então. E o Green, a gente identifica essas características muito específicas do que seria essa personagem da Nona, e tem toda essa relação de alguém que cuida, de alguém forte, uma relação quase que maternal que a Nona proporciona em relação aos outros personagens. E aí o personagem do Marcelo, que acaba sendo esse personagem um pouco mais cético em relação a essa visão teatral e artística, a gente acabou atribuindo a cor azul, porque o azul ele acaba tendo esse distanciamento, essa sensação um pouco mais apática. Então, basicamente, essa seria a nossa que nos motiva na busca não só dos figurinos, etc., mas entender também como essas cores pode de alguma forma contribuir para o espectador entender um pouquinho melhor o que é cada personagem antes mesmo dele agir. E aí, a partir disso também influenciou na nossa concepção de cenografia, no qual as meninas também acabam trazendo bastante referências. Aí isso acabou também motivou essa reunião, criar de alguma forma uma visão conjunta assim do que a gente pode levar para a história, para dentro desse universo. E a gente espera entender algumas coisas que vocês enxergam ou veem em relação a todos os personagens ou quanto à história, para a gente também ter um pouco de informação e um pouco do que vocês veem em relação ao que vem acontecendo dentro do filme. Então, acho que uma coisa legal para vocês da arte que estão conhecendo os atores nesse momento é que quando a gente teve o contato com a Helena, a gente se conheceu e a gente foi se desenvolvendo a partir dessa dinâmica, todos juntos. Você tem uma perspectiva disso, Helena, desse primeiro contato? Eu não sei, eu acho que o que eu posso dizer é que foi uma surpresa extremamente maravilhosa ler o roteiro para mim. E até quando eu falei com a Ilana e com o Lori, falando que eu tinha indicado vocês, eu falei, eu não faço mais curta de pessoas universitárias. Não é pelo amadorismo, porque eu amo o amadorismo e pretendo morrer amadora na minha vida. É pela falta de cuidado, de gentileza, de estudo, etc. Que eu já vivi, então é muito ruim. E aí eu achei que foi uma alegria tão grande quando eu li o roteiro. Eu fiquei assim, tipo, o coração, sabe, palpitando forte. Eu falei, não, preciso conversar com o Felipe, porque o roteiro pode ser legal e o Felipe pode ser um mala. Tem sempre esse risco, né? E aí eu amei, eu me apaixonei pelo Felipe. Ai, meu Deus, Helena. Aí conheci a Ariel maravilhosa. Aí eu falei, gente, precisa ser gente legal. Assim, primeiro homem que me ocorreu, o Lori. A Ilana, o Felipe era fãzaço da Ilana. Ainda sou. E vai ficar mais ainda. Aí eu falei, mas ela é minha vizinha, ela é a minha personal trainer, ela é a minha patroa em assunto. Eu acho que é uma coisa legal contar para vocês da arte. Os três têm uma relação muito íntima, muito maravilhosa com o teatro. A relação afetiva que nós, quando escrevemos o texto com o teatro, era muito grande. Nós encontramos três pessoas maravilhosas que se dispuseram, têm uma relação forte com o teatro, então essa relação ela se reforça nesse contato, nesse processo. E como foi, tipo, a leitura de vocês em relação ao roteiro em si? O que vocês interpretaram, como vocês identificaram essa história, essa relação entre os personagens? Eu já falei muito. Eu vou assumir, vou te poupar agora, Helena, um bocadinho. Eu gostei muito do roteiro também. Tem a ver com isso que o Felipe falou, da minha trajetória com teatro. Eu não queria ser ator, na verdade, não era a minha jogada. Nunca pensei mesmo que viesse a ser. Mas foi acontecendo de um modo muito intenso, tão intenso que não foi possível frear o movimento. E quando eu vi, já estava dentro de um processo de grupo de teatro. E eu passei 10 anos fazendo peça dentro de um grupo de teatro. E aí tem todas essas coisas que estão, de algum modo, apontadas no texto do que é as durezas, as rupturas, toda a dor e a delícia de estar convivendo num grupo, fazendo uma coisa difícil, pessoas com posições diferentes, situações familiares diferentes. E aí essas dificuldades todas, né? Nisso todo mundo mais ou menos organizado, mas isso é muito pouco, né? Essa coisinha que a peça de teatro não é às vezes denso o suficiente para manter tantas distinções. E
E aí chega um momento que é o momento da ruptura. E aí acho que a peça, eu estou tratando como peça, né? O filme tem muitas conexões com essas rupturas, com esse desejo de fazer, de manter, de ir embora, e os afetos das pessoas, né? Às vezes mal resolvidos e etc. Então, de um jeito muito delicado, porque é um curta, não tem muitas coisas, então também é muito legal que seja um curta assim, onde aponta as coisas, né? As coisas não estão totalmente ditas, não estão totalmente resolvidas, mas disse muito para mim. Eu fiquei muito tocado, assim. Tá lá, né? A dor, a perda, o fim, que eu já vivi, enfim, que a gente vive, né? E mesmo quem nunca tenha vivido um grupo de teatro pode fazer esse mesmo tipo em outras circunstâncias. Então, eu gosto muito do texto, gosto muito das relações, dos personagens. Eu lembrei de uma coisa enquanto você falava, Lori Nelson. Quando a gente escreveu uma das primeiras versões do texto, um dos pensamentos que veio foi a ideia de imaginar esse personagem do Marcelo como um artista frustrado. Talvez porque não tenha tido autoconfiança o suficiente e decidiu desviar para a carreira burocrática. Foi uma intencionalidade no roteiro que foi meio que... Ela não tá clara, não tá óbvia. É uma leitura de uma parte do grupo, né? Foi feita uma leitura. Mas eu acho interessante porque você fala de ser ator por acidente. Eu sempre gosto muito de pensar nas ficções especulativas, né? Porque são possibilidades, né? E enriquece mais. Eu achei muito gostoso você ter falado sobre isso, porque casou com uma leitura que a gente tinha. Eu também acho interessante, porque às vezes a gente também se depara muito com o Marcelo, né? Eu acho que como a nossa situação como trabalhadores da arte é extremamente precária, então o que eu vejo, e eu encontrei muito, são produtores que, na verdade, acho que tem isso que o Felipe falou, talvez tem grande talento para ser artista e foi para a produção, mas tem também pessoas que, como são meio boas em fazer conta, em guardar dinheiro, sei lá o quê, eles acabam pegando esse rojão que ninguém quer pegar, que é ser o chato que conta dinheiro. Eu acho que as relações de teatro, elas têm as suas categorias, mas elas se misturam muito. Assim, as pessoas ficam juntas, existe uma harmonia, assim, a relação trabalhista, ela tem a sua distinção, mas ela também tem uma confraternização. Então, eu acho interessante o roteiro, fico super feliz que a Helena tenha me indicado também, porque, como fala de teatro, esse é um universo que a gente transita, a relação que eles têm, o produtor com a atriz, mesmo eles tendo outra coisa além dessa relação, sempre tem uma intimidade indecente. Porque eu acho que o teatro proporciona uma intimidade indecente, normalmente. E que é lindo também. A gente corta a poesia, mas ela está sempre ali, a gente não consegue cortar. Por isso que a gente faz teatro também, porque ela está sempre ali. Eu tenho essa visão mais romântica, eu acho, e porque eu acho que é por isso que a gente continua ali, a gente continua fazendo. Eu acho que tem isso no filme. Quando ela entra em cena, tudo começa de novo, porque o teatro tem isso também, né? Por isso que as pessoas sempre dizem, não te enche de fazer todo dia a mesma peça, e a gente diz, não é todo dia a mesma peça, porque eu tô diferente, é outra plateia, as coisas todas se estabelecem diferente. Então, todo dia é um processo. Então, tem esse barato também nesse lugar, que eu acho que é muito legal, assim. Quando a gente começou a conversar sobre o texto, a gente falava sobre a ideia de pensar o filme quase como um filme de época, porque é uma tradição muito antiga, que você não tem mais a ideia da atriz que tem um teatro próprio, mas a ideia de flutuar no tempo também é interessante, porque dá o foco especificamente para as relações dentro do processo do fazer artístico, que é o foco da história, né? Eu acho muito lindo isso. Eu só pensei isso agora, ouvindo a sua fala, dessa atemporalidade, dessa pouco... O que a gente conversava, né? Eu acho que o filme fica anacrônico quando tem uma herdeira de um teatro, mas ele conversa com o Brasil, de um Procópio Ferreira, da Bibi Ferreira, da Dulcina Maria de la Costa. O último desses de família foi o da Anissete Bruno, coitada. Assim, é tão sintomático que o Minhocão passou em cima do teatrinho da família da Anissete Bruno. Então,
assim, a única família que eu conheço que talvez ainda tenha um teatro, o Minhocão passou em cima. Então é meio que assim, quase que um passado que não passa nunca e um passado que você não respeita ao mesmo tempo que ele nunca passa, né? Sim, sim. Estava conversando sobre a forma como a Helena, a personagem, se conecta com os outros personagens. A gente tem duas dinâmicas de relacionamento próximas a Helena, e essas duas dinâmicas elas se estruturam de formas diferentes. Uma tem uma proximidade mais física e a outra é uma fuga. O Marcelo está em constante fuga. Mas, enfim, são interpretações que a gente teve do ponto visual com base no texto. Acho que é uma coisa legal de se comentar. Parece bem consistente que ele evite o olhar muito direto dela, porque pode ser traumático, talvez seja uma palavra, tem muitos níveis de ser traumático, né? Que é melhor não dar essa conexão, né? Porque se você olha muito no olho da pessoa, você dá uma abertura, né? A pessoa olha e aí ela mostra coisas que se você está olhando para ela, você é obrigado a reconhecer. Se você não olha, então você não vê, o que já é um ótimo modo de fugir do problema, né? Uma fuga constante desse olhar que penetra e que revela, né? Porque a característica que eu acho que ela tem é de revelar mesmo, né? Às vezes, embora o diálogo nem não seja isso que apareça, mas é isso que ela está fazendo, né? Ela é, tipo, vontade de potência, erotismo e jogo na mesa. E ele não, ele quer o ascetismo da não relação, do controle, a lógica, né? De o que é o melhor no sentido lógico. E ela tá, tipo. Mas, Ilana, não sei o que você viu já do personagem a ponto de ter uma noção afetiva com a Helena. Não sei se. Às vezes não faz sentido para você também. Eu acho que é um pouco isso. Eu acho que elas tenham tido uma relação mais profunda, além do amor platônico, é mais bem resolvido nelas. Eu acho que a relação dela com ele é mais bombástica. Ele resolveu parar, então na cabeça dele é tipo, deu, para mim é muita loucuragem, não sou afim, então assim, vamos resolver isso aqui, vende o quadro, a gente tem um problema, o problema vai ser resolvido. E ela, eu acho que ela é uma incendiária, contra ela mesma, contra os outros, ela é uma anarquista, assim, acho que a personagem tem essa característica, assim, ela é desestabilizada, eu acho que ela é super diva louca, assim, e acho que ela tem esse temperamento, mas eu acho que é para esconder uma coisa amorosa. Eu acho que ela tem essa coisa. Acho que foi uma leitura que tanto a Luísa quanto a Giovanna trouxeram no processo de desenvolver o figurino, que é a associação com a natureza da personagem da Nona. A Nona é essa pessoa na qual as outras buscam algum tipo de reparação emocional. Eu brinquei que ela era como se fosse uma árvore, portanto, essa é a característica dela. Assim. Ótimo, adorei, muito bom. Então, a Nona é essa personagem que ela está muito relacionada com esse ambiente de trabalho. Carrega fita, ela tem caneta, ela tem um instrumento, ela tem isso, tem aquilo, bem nesse backstage assim, de teatro. O Marcelo, que é aquele cara que ele tá, assim, ele acabou de vir do centro, né, bem caracterizado aquele tipo de pessoa que acabou de lidar com um negócio ali e aqui, de repente, apareceu ali no teatro. Então, ele acaba não trazendo alguns aspectos visuais artísticos, assim, né, uma pessoa um pouco mais sóbria. E aí, a Helena, a gente acaba entrando um pouco mais nessa visualidade, assim, então ela personifica ali muitas coisas que estão relacionadas ao teatro. Aí, basicamente, essa construção dos personagens seguindo essa paleta que diz muito também sobre eles. Basicamente é isso, assim, nossa investigação. Vocês têm uma visualização do espaço externo, do espaço fora do casulo da Helena? Tipo, seria mais como pensar como seria essa dinâmica. Quando no filme a gente percebe que é um dia de pré-estreia, um dia de que vai lançar a peça. Então, como que é essa dinâmica que ocorre dentro desse espaço enquanto bastidor, entendeu? Você me falou, Helena, sobre como você encontrou o quadro. E você e a Ilana foram num leilão, né? É um família vende tudo, só que eles deixaram mais chique. Porque as casas mais simples põem família vende tudo. Como era uma família chique, virou leilão. Todo mundo que mora no bairro paquera a casa, porque a casa é meia quadra, assim, e tem um muro enorme. É uma casa de 2 andares, ela tem uma cara, assim, é maravilhosa a casa.
E aí, bem nesse dia que a gente estava caminhando, eu e a Helena, a gente olhou e a porta estava aberta, que a gente já meteu a cara para dentro, e daí tinha uns caras e eles falaram: ah, não, vai ter um leilão, vai ter várias peças aqui dentro. E aí a gente entrou, daí a gente ficou olhando aquilo, porque tinha assim, louça, quadro, tapete, tinha bem essas coisas que a Helena falou, de família vende tudo. O Felipe tinha comentado que você viu um quadro lá também. Ficou na sua cabeça. Tipo, como que foi encontrar esse material? E por que você acha que fica na sua cabeça, assim? Foi no dia que eu estava, acho que com a Ilana, que eu fotografei, ou talvez no outro dia que eu voltei com a minha filha. Esse quadro eu amei, eu achei ele lindo, e ele estava sendo desprezado no patrimônio da família. Ele não estava num lugar nobre do leilão. Tanto que a moça ficou meio chocada de eu gostar dele. E eu achei triste aquela moça pelada, com um sapatinho alto, que ao mesmo tempo tem uma coisa bonita de, tipo, uma mulher livre. Então, tem o aspecto liberdade e beleza, e tem o aspecto, tipo, gente, quem que é essa coitadinha? Porque é possível também que fosse uma mulher independente, que posou porque quis, mas toda vez que eu vejo um pouquinho de coisa de anotação que você tem dos modelos que serviam para os artistas, assim, é uma situação tão triste. Eu nunca vejo esses quadros sem pensar nisso. Então, foi que eu pensei. A gente estava conversando sobre essa questão do quadro do filme, né? Como que a Helena, como atriz, enxerga esse quadro, como a Helena, como personagem, enxerga esse quadro também. Criou uma relação muito interessante, assim, para nossa interpretação enquanto Helena personagem, né? Dessa questão de se expor. Foi uma oportunidade bem interessante de entender como que essas imagens ficam, assim, como elas fixam. Um interesse que eu acho bastante legal é como o personagem que você interpreta, ele tem essa relação afetiva histórica com o quadro, né? Então, como é um quadro que não tem destaque na trama, mas é um quadro que tem uma relevância para você, né? Para a sua personagem. Então, o interesse é construir uma imagem que seja afetiva para você. Uma das minhas sugestões de mudança de nome é ser Dulce, por causa da Dulcina. Eu fiquei em cartaz no teatro dela em Brasília e tinha todo o acervo dela, uma coisa linda. E eu lembro que tinha um quadro perto do camarim que eu fiquei, que eu amei, mas ele não era nem bonito, nem... Ele era meio brega, assim. Era ela e o Odilon e a Dulcina jogada às traças lá, né? Toda vez eu pensava, que coisa linda isso. Então, eu acho que pode ter, e eu acho que talvez, pensando na o que a minha personagem pensa do quadro, um valor inestimável e por mais bem pago que ele seja, não se pagará o que ele é, sabe? Quando é muito idealista, assim, eu não sou uma pessoa tão idealista, mas eu acho que eu entendo uma pessoa que seja assim. Eu pensei que ela pode ser acumulativa, a Helena, né? Ela guarda todas as coisas de fã. Eu acho que ela fica com tudo que mandam para ela. Um aspecto acumulativo. Quando a atriz é muito demais, não que eu não seja, também sou vaidosa, eu tô só falando, é uma coisa assim, não gosta de gente, gosta de fãs. E aí acho que tudo que os fãs dão vira um presente muito maior do que se ela ganhar da mãe um apartamento. Eu acho um Tem ótimo essas ponto coisas, de tem foto dela, eu acho que ela é bem egocentrada, acho que tem que ter uns bilhetinhos, umas cartinhas, esses espelhos de aumento de maquiagem, tem que ter bastante coisa assim que seja de... Calma aí. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma peça que eu ficava pelada, com o Guarnieri, que era o cara. E eu recebia muito presente no camarim, tipo pedras semi-preciosas, passagem de avião. Nossa. Para nós sempre foi prioritário pensar o que vocês têm a dizer sobre uma história que a gente conta e o que vocês têm de perspectivas e de vivências para eles, porque aí vocês constroem com base em tudo que vocês são. E para nós, ao mesmo tempo que é um pouco assustador, porque enfim, é tudo muito, muito novo, né? E pensar que vocês estão dispostos a deixar que um grupo de novos levem vocês numa viagem totalmente nova. Isso é muito legal. Eu quero falar para vocês, consegue articular alguma coisa a respeito de como o Latão e como a gente parece e não parece?
Ah, Felipe, eu acho que tem um negócio assim. Eu estou no Latão há mais de 20 anos, né? Eu sou atriz do Latão, sou figurinista ocasionalmente, sou dramaturga do Latão, eu sou faxineira do Latão, sou bilheteira do Latão, mas acho que principalmente eu sou atriz, professora, né? Na maior parte das vezes sou eu que conduzo as oficinas que o Latão dá. Então eu acho que assim, eu tô enfiada até o pescoço, para mais do pescoço, até aqui, do que é o Latão, né? Do que é a experiência do Latão. E o Latão é uma experiência muito materialista dialética. Eu tenho amor pelo momento em que a gente não está parado, pelo momento que a gente está na procura, sabe? Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho isso como atriz e eu mantenho isso estando em cartaz. E eu acho que no Latão isso foi ganhando muito espaço. O Sérgio tem isso também. O Sérgio é o diretor e dramaturgo do Latão, né? Meu companheiro também. E eu acho que, assim, depois que eu entrei como atriz na Companhia do Latão, essa coisa do amor pela descoberta foi também ganhando mais espaço dentro da sala de ensaio. Você não procurar o acerto, porque o acerto não existe, entendeu? Você procurar momentos de prazer intelectual, estético. Eu acho que a dialética materialista na Companhia do Latão está muito ligado ao reconhecimento de que a pergunta é mais importante do que a resposta. E acho que isso tem no meu trabalho de atriz também. Acho que assim, as dúvidas que eu tenho com relação à personagem, a abertura que eu acho que eu tenho que ter para vocês, porque eu entendo que a vida é assim. Tem as coisas que a gente quer, que a gente gosta, que a gente deseja e que a gente quer impor. E tem o que a vida nos impõe. Nunca vai ser o que eu quero, vai ser o que eu quero junto com o que as outras pessoas querem. O Brecht ele fala isso, né? Assim, um ator só descobre a cena com outro ator, observando o outro, se relacionando com o outro. Isso cada vez mais está difícil de encontrar. As pessoas estão cada vez mais se fechando para serem eficientes. Então, o jeito que a gente constrói no Latão é o oposto a isso, né? A gente trabalha no risco o tempo inteiro. E eu amo isso. Quem eu sou tem muito a ver com quem eu sou como atriz e dramaturga no Latão. E quando eu estou ensaiando em espaços que não são do Latão, eu acho que eu tento ser respeitosa a mim, mas também ao outro espaço. E eu acho que é muito prazeroso lidar também com as diferenças. Exercita a musculatura emocional, intelectual. Sim, sim. Uma coisa que você fala que é maravilhosa pra mim é que, tipo, você não é só atriz. Você é tudo. Você limpa o Latão. Você é bilheteira do Latão. E isso muda a sua relação com o espaço. Isso muda a sua relação com qualquer coisa que você vai fazer. Porque você sabe o esforço que é pra manter aquilo de pé. Né? Existe uma questão entre você, é claro, realizar uma performance, realizar, tem toda uma abstração, mas aí você volta sempre para a questão do real. E você fala sobre a realidade, pronto, tipo, não pode ser só do seu jeito. E eu acho isso maravilhoso, porque, enfim, você se abre à vida. E a vida é um caos. É tudo um caos. Eu encontro motivos para ficar feliz com o sim ou com o não. E eu acho que isso que é uma coisa que eu adoro em você. Você acha a felicidade no sim e no não. Isso é muito bom. Ai, que lindo! Acho que foi o melhor elogio do mundo que eu podia receber. Eu tenho uma amiga psicanalista, ela me deu um texto que foi a última entrevista do Freud, e o Freud proibiu a publicação. Então, só saiu recentemente. O Freud teve um câncer aqui, eu não sabia, usava uma mandíbula falsa. E aí, o repórter fica um pouco chocado com essa visão, né? E aí, o cara pergunta: você não se sente incomodado de estar usando essa coisa horrível assim na boca, né? E aí, o Freud responde que a vida inteira ele foi mais pela presença do que pela ausência. Ele sempre escolheu a presença. Quando eu li isso, eu falei: eu sou assim. E eu acho que é uma qualidade minha como pessoa e como atriz, isso. Eu prefiro a energia ao silêncio. Porque eu acho que nosso destino é, por uma eternidade grande, né? A imobilidade. Ele fala disso, ele fala a morte é a inação. Ele fala a vida é um esforço, né? Você está sempre com a corda esticada, como se fosse uma flecha. E a morte é você soltar, né? E aí ele fala que tem uma sabedoria na velhice, que é você vai cansando de estar tensionando o ar. E aí ele fala isso
todo mundo, na verdade, toda morte é um suicídio, ele fala. E você fala sobre a ideia do erro no latão, eu acho que ela casa muito bem com essa ideia, porque o fato de vocês se manterem em movimento lhes abrange muitas possibilidades. Eu acho que essa tentativa e erro, essa experimentação, é justamente a fuga da imobilidade. Eu ia perguntar uma coisa para você. Você teve a experiência Globo, que é a experiência industrial por excelência, né? Tem o glamour de um estúdio, tipo uma Gloria Swanson, tem, né? Assim, observar a parte de direção de arte é uma experiência cósmica. Para quem é diretor de arte, deve ser muito legal. Você é uma pessoa com uma dualidade muito maravilhosa, porque você traz do latão essa perspectiva do materialismo dialético, mas você tem um gosto também pela experiência industrial. Você claramente consegue se ver apaixonada por essa coisa, porque também tem emoção ali, né? Porque também tem vida. Você merece um dia uma cena, deveria haver, tipo, deveriam salvar, assim, um cenário de Glória Menezes descendo da escadaria da mansão, assim, só para tirar fotos, porque é tudo isso que a gente precisa, é isso que você merece, na verdade. Eu acho que é legal começar a gente falando que você é o Marcelo, né? Porque no documentário a gente faz a correção de que, não, Marcelo é também Batata. Eu acho que dá para você fazer um resumão de como você entrou no projeto, que perspectiva você tinha em relação à trilha sonora desse projeto. Bom, eu entrei bem inicialmente no projeto, né? Eu acho que antes da primeira versão oficial ainda do roteiro, se eu não me engano. Foi final de 2018 que eu fui convidado pela Ariel e por você. Eu já tinha feito alguma coisa de trilha sonora para outros TCCs da Imagem e Som, quando ainda era um TCC, o curta, né? E aí eu fui convidado para fazer trilha sonora e eu super topei. Já tinha trabalhado em outros projetos com a Ariel, já tinha trabalhado com a Dani, já tinha trabalhado com a Lu. Falei, bom, a equipe eu já conheço, respeito o trabalho de todas as pessoas envolvidas que eu conhecia. Falei, vai ser ótimo, vamos participar. Então, assim, eu acompanhei muito do processo de formalização, muito do processo inicial, assim, de concepção dos personagens. Lógico, não o inicial de criação, mas eu acompanhei pelo menos uma boa parte da estruturação desses personagens, de modificações substanciais do roteiro. A gente tinha uma época, acho que em 2019, a gente tinha reuniões semanais que a gente trocava ideia sobre quem eram os personagens, qual era do filme. A gente teve muita reunião de referência também, assistir filme junto, para pegar ideias de referências, a gente assistiu bastante coisa. Então eu achei muito legal de ter participado desde o comecinho mesmo, até antes das versões finais, assim, do roteiro, né? E antes até de ter o elenco. Então, assim, eu achei muito legal ter essa participação mais próxima do processo de pré-produção do que geralmente se tem quando se pensa em trilha sonora, né? Que se pensa mais na pós-produção. As experiências que eu tive de trilha sonora anteriores, né, com O Homem do Saco, por exemplo, com outros curtas, e processos que eu vejo documentados por aí, sempre se pensa mais em trilha sonora na pós-produção, a partir do filme montado. Então, a minha sorte e o meu gosto, assim, pelo projeto foi de participar desde o comecinho mesmo. E você falou do esquema de um novo tipo de processo, que é um processo que você está pensando a trilha desde os primeiros passos do roteiro e da história. Eu acho que uma pergunta que vale a pena, assim, fazem alguns anos que esse filme está em produção, né? A gente já está junto já faz um tempo. E agora a pandemia, ela deixou a gente mais recluso, mais fechado e estendeu ainda mais o nosso cronograma. O processo pensava na sua participação desde o começo, mas e o tempo? Você está com esse projeto não só desde o comecinho, mas você está há muito tempo, né? O tempo em que essa história está com você e o tempo que essa história evoluiu, isso mudou coisas. O que mudou? Tá sendo, assim, o núcleo de tudo, né, no meu trabalho. Pensar que ele é um processo novo. O compositor, ele tá desde esse começo, assim, e há tanto tempo com um filme, em contato constante com um filme, é uma coisa que eu nunca tinha visto, e tanto é um processo novo para mim, quanto eu acho que é um processo novo, de se ter um contato muito não industrial com o filme. Tipo, ficar bastante tempo pensando nele, entendendo o conceito, vendo
o filme criar o próprio conceito, participar dessa construção. Não necessariamente participar ativamente, mas observar essa construção, porque a minha ideia sonora dele se construiu junto. Então, assim, tinha momentos que eu entendia o filme de uma maneira, pensava no caminho musical, e aí o filme ia se reconstruindo, se modificando, e esse caminho ia se modificando também. É um processo diferente, então, não só porque é a minha área, ou porque é o meu TCC falar sobre isso, né, e fazer isso, mas estudar sobre composição de trilha sonora, entender como funciona o processo de composição, de criação, de finalização e de concepção e de significação, eu não encontrei isso em lugar nenhum, esse tipo de processo. É realmente muito específico, muito ímpar. Então, assim como tem muitas dificuldades, obviamente, ainda mais por ser dentro de uma pandemia, por ser uma coisa tão nova, é muito maravilhoso pensar em novas possibilidades e pensar que tudo que a gente está fazendo é uma experimentação de um novo processo dentro de uma nova situação. E aí, como é que a relação com os atores entra nessa história? Eu acho que é aí que chega como chegamos à reunião, né? Bom, a relação com os atores é uma coisa que eu vinha pensando há muito tempo já. Assim, eu gosto muito de tentar sacar qual é do que tá acontecendo, né? Já que você vai ter que, através do som, criar significações sonoras para uma imagem, para ações, eu penso que é importante não só ter o meu ponto de vista, mas tentar alinhar esse ponto de vista com todo mundo. E com todo mundo eu quero dizer assim, com a direção, obviamente, com o roteiro, com a equipe e com os atores também. Afinal, eles estão dando o próprio ponto de vista para dar vida àqueles personagens. E pensando principalmente no tipo de filme que está sendo feito, em que o diálogo é a coisa mais importante, o que está sendo dito, ou principalmente o que não está sendo dito na cena é o mais importante, eu preciso entender o que está sendo interpretado. Então, a reunião com os atores foi mais uma etapa desse processo de tentar entender o que não está sendo dito e o que está sendo dito no filme. Por quê? Tudo que eu tive contato até então foi o roteiro, então eu analisei muitas vezes o roteiro, em muitos níveis. Desde análises mais tradicionais, assim, de onde eu vou inserir as trilhas, onde seria legal ter música, onde não, esse tipo de coisa, que é o básico, né, da minha área. Até coisa assim, o que tal personagem entendeu com o que o outro falou. Então, esse foi o nível de profundidade que eu quis entrar, e eu achei muito importante ter esse ponto de vista dos atores. Afinal, eles que vão ser os personagens, né? Para justamente tentar entender esse lado de como eles estavam interpretando cada coisa, cada fala ou cada sensação. É a minha ideia de tentar complementar o que tá acontecendo, né? Na minha cabeça, imediatamente quando você fala sobre o seu contato com os atores, vem em seguida uma outra pergunta que é, quando você sentou lá e ouviu eles falando, ouviu trazendo eles as perspectivas, o que você estava prestando atenção? Qual era o seu norte? Quais eram os seus nortes em termos da interpretação dele? Eu acho que vale a pergunta, porque tem a ver um pouco com o seu TCC, né? E eu acho que dá para puxar um ganchão aí, que é a relação do seu TCC tem a ver com a sua perspectiva do todo. Acho que vale a pena você comentar um pouco sobre que detalhes você estava olhando e se você achou esses detalhes. Eu tive uma séria preparação, assim, para ter essa conversa com eles. Não só da minha parte, mas também com a minha orientadora. Afinal, como você falou, é parte do processo do meu TCC. Então, eu tive até uma preparação mais formal do que se esperaria, né? A minha ideia, quando eu quis conversar com eles, era... Eu tinha coisas particulares minhas que eu queria observar. Eu tinha feito algumas análises dos personagens e da história e dos acontecimentos, que eram a minha opinião sobre o que tinha acontecido, sobre qual que era aquele universo. Eu comparei essas ideias com a direção, com o roteiro, com a equipe, e aí eu queria comparar essas ideias com as interpretações deles. Então, uma das primeiras coisas era meio que comparar notas, assim, para tentar entender onde todas essas perspectivas se cruzavam. Que aí é o ponto que eu falava assim, tá, então o clima é esse. Outra coisa que eu prestei muita atenção é como que cada ator falava sobre o seu próprio personagem. Então, como eles se sentiam com o próprio personagem. Porque também tem a ver com como que eles interpretam cada personagem, como que eles entendem cada personagem que eles vão interpretar. E me dá uma projeção de como eles vão tentar interpretar. Então, tudo isso que a gente tá pensando é tentando aquele trabalho de ansiedade, né? Pensar antes do que vai acontecer. Mas também eu tava prestando atenção no jeito que eles falavam, de gesticulação, de entonação. Eles iam falar sobre alguma coisa que eles estavam pensando sobre o outro personagem. Isso, eu nem tinha pensado tanto nisso antes. E eu acho que foi o resultado mais interessante, como que cada ator pensava sobre sobre o personagem do outro. Isso tudo, pra mim, deu uma perspectiva muito grande de pra onde seguir.
assim, conceitualmente. É até um pouco difícil de explicar muito formalmente isso, porque é mais uma sensação que eu acho sempre importante ter aquela sensação de quem vai assistir pela primeira vez, assim, que não tá há tanto tempo ligado com o processo e tão intimamente ligado com o processo como a gente. Eu tento não me furtar essa primeira sensação de acho que o clima é esse aqui. E aí eu vou especificando certos aspectos detalhadamente, anotando coisas, obviamente. Mas tentando manter esse norte de qual que é o clima que tá rolando ali. Porque, vamos tentar dar um exemplo. Se alguém do elenco interpreta o personagem do outro de uma maneira, sei lá, ríspida. Aquele personagem é ríspido. Ou aquele personagem tem uma necessidade de atenção muito grande. Tá, eu entendo que você, ao interpretar o seu personagem, vai levar isso em consideração no personagem do outro. Então, se o personagem fizer alguma coisa que é essa demonstração de necessidade de atenção, pode ser que você, como personagem, interpretando o personagem, não reaja necessariamente daquela maneira porque não tá no roteiro. Mas eu vou ter isso em mente e sonoramente vou tentar evocar isso. É um pouco disso. Uma das coisas que eu acho que vale a pena perguntar, eu acho que vale a pena comentar. Quais eram as suas expectativas? O que você esperava? Foi a expectativa e a realidade? Conte, Batata. Olha, sinceramente, eu não sei quais eram minhas expectativas. Eu sei que eu tava bastante ansioso, assim, porque eu nunca tinha feito algo desse tipo. Assim, tudo tá acontecendo pela primeira vez. Então foi a primeira vez que eu conversei com atores, com um elenco antes do filme gravado. Foi a primeira vez que eu conversei com um elenco de tanto peso, assim, na vida. Assim, a primeira vez que eu tô fazendo tudo, sabe? Então a minha expectativa tava, eu não posso errar. Não errar, obviamente a gente vai, mas assim, eu não posso estragar a situação. Então, a minha expectativa era, tipo, principalmente não incomodar muito a galera. Tipo, não fazer uma coisa à toa, sabe? Porque, é sério, porque assim, uma coisa é eu fazer um monte de análise do roteiro, escrever um monte de ideia, compor um monte de ideia e lá uma bela hora jogar isso fora e falar, putz, não prestou muito, porque eu tava testando. Outra coisa é perder o tempo da galera, que é super ocupada. Então, assim, uma preocupação que eu tive durante a reunião, inclusive, é que eu vi que o pessoal tava bastante cansado. E eu falei assim, eu preciso ser breve. Seja objetivo e breve, pra galera não cansar, não ficar um negócio chato. Porque eu realmente queria que eles se sentissem confortáveis em falar sobre. Não queria que fosse um negócio, é uma reunião formal para... Quem sou eu na produção, sabe? Eu queria que eles trocassem ideia. E eu queria tentar aprender com eles a ideia que eles estão tendo. A reunião foi rolando de um jeito que excedeu muito qualquer expectativa que eu poderia ter tido. No sentido de que eles foram super abertos, super generosos, conversaram muito assim, eles se entregaram mesmo pra conversa. Eles ouviram coisas que eu tinha pra falar, ouviram minhas perguntas numa boa, assim. Trocaram ideia entre eles, o que eu sempre acho que é mais legal. Eles compartilharam muita coisa, muita informação deles, da profissão deles, que eu achei incrível, vou guardar pra sempre. Enquanto eles iam falando e eu anotando, assim. Foi uma interação, assim, que eu realmente não esperava que fosse tão frutífera pro projeto e pessoalmente pra mim. Assim, tudo que foi dito foi muito útil pra mim, pra trazer essas informações pra minhas análises, pra minha composição, também pro meu TCC e pra minha vida, eu acho, porque foi uma experiência muito doida, muito legal. Eu aconselho quem for compor trilha conversar com o elenco antes. É isso. É uma satisfação muito grande estar fazendo um trabalho apaixonado desse tipo, sabe? Porque não é um trabalho assim, a gente é pago pra fazer, então vamos fazer. Não, a gente tá fazendo porque a gente acredita nesse trampo, a gente acredita nessa história, a gente acredita no potencial que tudo isso tem de ficar muito legal, sabe? E a gente quer que fique, a gente tá se esforçando pra fazer isso, com tudo que a gente tem na mão pra poder fazer, enfrentando pandemia, enfrentando distanciamento social, enfrentando medo, vírus, governo, seja o que for, sabe? Eu acho que vale a pena comentar sobre um outro receio que você deve ter tido e deve ter ainda, que é o curta, ele não tem prazo, mas seu TCC tem. Então, você lidou com o problema de ter um prazo e um projeto que estava com prazo indo lá para frente. Eu acho que tudo que eu fiz até agora, a pandemia foi o grande problema para todo mundo, para tudo, né? E ela não podia ter deixado de influenciar diretamente o nosso trabalho, seja tanto do filme quanto o meu TCC. Então, assim, o que era para originalmente ser
eu participando de um filme com pessoas que eu conheço, pessoas que eu gosto, que eu quero participar de um trabalho junto, que eu gosto de trabalhar com, e fazendo paralelamente, concluindo o meu curso relacionado a isso. Isso teve que ser posto em espera. E aí, esse ano, com a promessa de tipo, vamos retomar o filme e vamos retomar a conclusão do curso, eu falei, bom, as coisas interligadas, elas vão funcionar bem. Só que a gente sabe, como você mesmo falou, que nem tudo é uma grande maravilha. A gente tem coisas que tem prazo, as coisas têm prazos diferentes, né? Então, como esse filme, ele é uma coisa que a gente tá fazendo porque a gente acredita no potencial e a gente tá apaixonado por esse trabalho, os prazos são bem maleáveis, né? E principalmente em relação à situação pandêmica. Então, a gente tá trabalhando em relação ao que a pandemia deixa, ao que a necessidade de um distanciamento social permite, mas o meu TCC, que é um relato escrito, não liga para isso. Então, eu realmente tive que mudar o foco do meu trabalho. O que originalmente era para ser uma apresentação de uma trilha sonora composta para um curta-metragem pronto, se tornou uma proposta de pensar sobre o processo de criação, sobre o processo de pré-produção. Então, assim como esse documentário está sendo feito para mostrar isso, como é o processo de concepção dentro de uma situação excepcional, meu trabalho de conclusão de curso também está com o mesmo foco. Então, como eu estou pensando nesse processo de concepção mesmo da trilha dentro desse panorama pandêmico. Então, assim, é claro que está super bem definido que não vai ser concluído. Não vai ter uma trilha sonora pronta porque não vai ter um curta pronto dentro do prazo que é esperado pelo curso de se entregar o projeto. Então, o que eu acho que é mais importante é o que a gente conseguiu, eu digo, eu e minha orientadora, conseguimos voltar o foco para um relato de experiência sobre como está sendo o processo, como é o processo de pensar dessa maneira não tradicional de composição de filme. Por isso que eu falei que é tudo muito novo. O fato de eu estar trabalhando nesse filme desde 2018, o fato de eu ter acompanhado várias versões do roteiro e ter pensado na trilha desde então, o fato de a gente estar numa situação de pandemia que a gente tem muitas incertezas de quando vai conseguir gravar, quando vai poder concluir o trabalho, quando não, lidando com a saúde física e mental de todo mundo envolvido. Então, assim, esse processo é muito novo, assim, é uma estrada muito nova. Então, falar como é o processo de composição dentro dessa perspectiva, que é o foco do meu trabalho, eu tive que mudar um pouco o objetivo, mas eu acho que o fundamental, que é pensar num processo de uma maneira diferente, inclusive é uma coisa que eu comparo no meu TCC, não só pensar numa coisa industrial de tipo, nossa, pagou, compõe, trabalha com orçamento. Não, é pensar numa coisa desde o início, um conceito desde o início mesmo, sabe? Acompanhar todas as etapas e construir junto mesmo, trabalhar em paralelo com todos os outros processos, de todas as outras áreas. Então, eu acho que esse era o foco principal. Então, no fundo, não mudou tanto o cerne do trabalho, mudou só o objetivo final. Eu lembrei de uma coisa enquanto você falava, Batata. Eu sinto muita falta da Ariel. No mundo ideal, se não houvesse a pandemia, ou se a pandemia tivesse durado pouco, talvez a situação onde ela ficou doente, teve que se retirar temporariamente do projeto, pudesse ter levado um pouco mais de tempo para acontecer. Talvez até teria sido engatilhada pela produção. Eu penso muito sobre a minha solidão quando ela era compartilhada com ela. A gente tinha, né, a troca clara. E sem ela, eu me sinto muito inseguro, frequentemente inseguro. Ainda bem que você fala, assim, sobre o processo de forma positiva, porque, enfim, os nossos planos lá do começo estão dando certo até agora. Eu estou basicamente seguindo um curso que nós dois planejamos juntos há muito tempo atrás e eu tô só tocando o barco, né? Eu fico tranquilo, na verdade, que seu barco segue o curso. Eu acho que, de qualquer forma, trabalhar num projeto, como você falou, né? É um projeto que partiu de 2 pessoas, mas que agora envolve muito mais pessoas que acreditam no trabalho. Não, aquela coisa, você falou assim, é um filme que era meu e da Ariel, né? Eu acho que o filme acaba sendo de todos nós agora. A partir do momento que vocês decidiram compartilhar ele, montar uma equipe pra fazer ele funcionar, a gente que acreditou é filho nosso também, sabe? Pro momento de curtir e pro momento de ficar desesperado. Ainda bem que ele é de todos nós, né? Então, porque assim, ao mesmo tempo que a gente divide a glória do momento de experiência e catártico, mas também a gente divide a barra, né? De ter que fazer isso funcionar e as outras coisas que a gente envolveu junto. Eu envolvi a conclusão do meu curso nesse filme. Então, assim, não é pra falar assim, eu estou botando uma pressão a mais em cima do filme, mas é pra você ver o quanto eu acredito nesse trabalho e nessa equipe. Pessoas desistiram no processo. Pessoas falam assim, pra mim não vai rolar, vou nessa. Quem ficou
é porque realmente acredita, sabe? Eu também sinto bastante falta da Ariel no processo, porque ela era a pessoa que eu tinha mais contato, ela que foi a primeira pessoa que me convidou, aí depois a gente foi ter mais contato com você e tudo mais. A gente compartilhava algumas ideias também pra trilha sonora, às vezes faz falta eu ter alguém com quem trocar ideia. E é lógico, eu sei que dá pra trocar ideia com todo mundo, mas precisa acabar trazendo isso pra meios muito formais, né? Então, tipo, tem que fazer uma reunião sobre trilha pra gente trocar ideia. Enfim, faz falta a participação dela no projeto, mas acho que não faz a gente acreditar menos no projeto, não faz a gente querer menos que o processo se concretize. Na verdade, faz até eu querer mais que dê certo pra meio que honrar essa ideia que ela também teve e falar assim, não, a gente segura a barra enquanto você tá se recuperando, sabe? Quando você voltar, a gente vai estar aqui, sabe? Vamos todo mundo ficar feliz junto. Ai, Batata, isso foi tão fofo. Eu tenho a sensação que na profissão de compositor de trilha musical a gente acaba ficando meio distante do pessoal do set, né? Eu queria ter uma conversa com vocês meio que pra gente trocar uma ideia mesmo sobre como vocês estão pensando o filme do jeito que tá ainda, assim. Deixar aberto mesmo um espaço pra gente conversar e entender como vocês estão pensando o processo deles de construção desses personagens, como eles se relacionam no filme para além do que tá só escrito no roteiro, que é um pouco do que eu tô pensando com o som do filme, né? Lendo o roteiro e tentando imaginar quem são esses personagens, o que significam as interações entre eles. E eu acho que é muito importante para mim, pelo menos, pro som do filme, saber de vocês, essas impressões de vocês. Eu acho que tem todo sentido essa construção que a gente fez, dessa dificuldade que ele tem de lidar com um afeto que poderia ter tido um caminho e que não se concretizou e que é uma espécie de trauma. Ele mostra que, na verdade, tem um desejo escondido e latente de vê-la de novo naquilo que ele admira dela, embora ele diga que não... para agredir, inclusive, para resolver seu próprio problema, seu próprio trauma. Ele diz, já não me interessa mais, tudo já passou. Enfim, tem muitas coisas para pensar dessa negação, né? Eu achei incrível essa consistência que o Lori Nelson trouxe pro Marcelo. Então, existe esse ressentimento, né, de algum problema que não tá sendo discutido de repente. Eles deveriam sentar para discutir e tentar resolver e que não... Ou não sei. Não? Jamais. Acho que não é isso. Não se trata de resolver nada. Mas ele fala que o problema dela é que ela não é uma pessoa lógica. E acho que talvez se eu fosse pensar assim, só para fazer um esquema bem duro mesmo, lógico, eu diria que talvez do ponto de vista dele, ele não aguenta o irracionalismo dela. Ele é kantiano, ela é nietzschiana, tá entendendo? Você acha que isso poderia ser uma das coisas que ele admira nela? Ele entende que ela é uma grande atriz por causa disso e talvez ele não tenha... Ele não como você falou, ele não tenha sido porque ele é racional demais? Claro, todo kantiano deve sofrer de não ser nietzschiano, né? Devia, pelo menos. Eu estou imaginando coisas que não estão no roteiro, mas eu só tô... Ele não tem problema de enfrentar a dificuldade da vida, mas ele quer que as coisas tenham lógica, o que ela não oferece, porque você nunca sabe o que ela vai fazer. Ela pode simplesmente não entrar em cena. Se eu fosse pensar assim, como o Marcelo, eu diria, a outra parte, que é a parte que me afasta dela, eu detesto. Mas, caramba, a parte que sobra é tudo que eu amo, tudo que eu queria estar junto. É ambíguo nesse aspecto, né? Como eu tô de fora, me dá muita curiosidade de tentar entender também como a personagem da Helena também vê isso, essa dinâmica, né? Talvez seja uma pergunta que eu faria pra Helena mesmo. Eu acho difícil responder por enquanto a sua pergunta, Marcelo, mas eu fui anotando um monte de coisa quando o Lori estava falando. Tem um negócio interessante que eu nunca tinha pensado nisso. Provavelmente é um monólogo, né? Tem um som de ensaio. Eu aqueço voz o dia inteiro quando eu estou em cartaz. Uma preocupação que eu tenho quando é um elenco grande é não aquecer a minha voz atrapalhando os outros. Mas eu pensei que a minha personagem por ser um monólogo e ela está sozinha de atriz, se ela não consegue o olhar do Marcelo, que o olhar é algo que você precisa ter a permissão, né? A pessoa pode simplesmente virar a cara ou fechar os olhos, não te dá o olhar. Mas o som, você invade a pessoa, você não precisa da permissão quando você está emitindo um som. Então, eu pensei que talvez ela tivesse algum aquecimento vocal ou de memorização de texto, que ela imponha uma presença, tipo, vocês não querem me ver, vocês vão me ouvir. Eu também pensei que tem uma coisa bonita, interessante, que olhar para alguém é também uma declaração de amor, né?
e olhar tem algo de doação, assim. Então, tipo, ele espera ela não estar olhando para ele dar, que também é um pouco mesquinho. Tem uma coisa dialética aí, né? Eu dou amor quando a pessoa não pode colher o amor. Vou chutar aqui que ela não vê que ele está vendo ela. E talvez ela não se importe mais. Talvez a personagem da Helena, ela sinta um pouco de falta de atenção, por mais irônico que isso seja, assim. E a atenção das pessoas que importam, que é tipo as duas pessoas que estão ali, que ela quer atenção, que é a Nona e o Marcelo, ela não tem. Então ela busca essa atenção na audiência. Aqui eu sei que as pessoas estão aqui para me amar. Então é para essas pessoas que eu vou dar amor. Tanto a Nona quanto o Marcelo parecem querer algo da personagem que ela não consegue dar. A Nona pede, tipo, você precisa estar bem. E o Marcelo também, tipo, você precisa ser um pouco mais racional. E ela não sabe dar isso. Eu acho que parece um pouco até negar esse amor, esse carinho que eles só sabem dar quando ela não tá olhando. Eles não sabem fazer de outro jeito. Então eles fazem do jeito que dá. De certa forma, eu acho que a personagem sabe disso, né? A personagem da Helena. Eu acho isso mesmo. Eu acho que o personagem da Helena tem essa característica que ela joga muito todo o tempo com os dois. E os dois gostam muito dela, mas como ela tem esse temperamento terrível, porque ela é geniosa e eu acho que ela tem esse poder, e acho que ela tem uma personalidade do cão também. Mas eu acho que é um pouco também o que o Lori falou, o lado que ele gosta e o lado que ele odeia. E eles convivem porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. E ela, como ela trabalha com tintas muito fortes, ficar com ela quando ela tá num período ruim, para quem tá em volta é muito ruim, porque eu acho que ela é daquelas que pode quebrar um camarim, entendeu? Eu tenho dó, porque eu acho que tudo isso é fruto de uma carência. A pessoa quer ser amada, a gente quer ser amado, né? Um ser humano quer ser amado. Vejo os três desse jeito, um pouco assim. Os dois amam muito ela também gosta muito deles, ela é super dependente, mas eu acho que ela provoca. Tudo que os outros têm de filtro antes de falar, ela não tem. E isso é nas ações, é no pensamento, e é difícil para quem fica perto. Na verdade, é uma dificuldade do temperamento mesmo. A pessoa não tem os filtros da sociabilidade comum, entendeu? Ela é uma pessoa que está com os pincéis longos, as tintas muito carregadas, então ela sai tipo... E ela vem para quebrar, mas ela tem uma genialidade nisso. Assim. Sim, então, que é admirável, obviamente. Ela poderia ser só uma pessoa assim, mas com o fato de virar uma artista, vira uma grande atriz, então sublima de algum modo. Então fica uma coisa que é ao mesmo tempo maravilhosa, mas difícil, entendeu? Foi nisso que ele descreveu a frustração do Marcelo, né? De querer essa estabilidade, assim... Pô, eu quero um negócio mais sério, mas é muito louca, né? Muito doido, é muito instável. É o oposto do que eu desejo, né? Talvez essa cutucada de, tipo, para de apresentar essa coisa que a gente sabe que não existe, seja apresento o que tem por baixo, que a gente sabe que é muito mais legal, que é muito melhor e que tem muito mais brilho. Tanto a Nana quanto o Marcelo, eles não querem ver a Helena diva, querem ver a artista que tem por baixo, que eles sabem que é muito maior do que a diva. Querem ver a joia e não o palco brilhante. Não a De fato. De fato. Marcelo, você tem alguma questão a acrescentar, já que a gente já está quase no finalzinho? Nossa, eu tô maravilhado, é isso. Eu achei essa conversa incrível, assim. Ajudou a expandir muito as análises que eu tenho feito do roteiro. Eu tô começando um processo de fazer algumas experiências sonoras, né? Justamente essas ideias dos personagens estão me ajudando a tentar entender o que eu quero mostrar musicalmente também, o que eu quero auxiliar musicalmente ou contrapor musicalmente no filme. Então, tô fazendo algumas experiências. Então, tudo que a gente discutiu aqui é extremamente relevante para o meu trabalho. A sua relação de proximidade e distância do olhar com a Helena, com a personagem Helena, né? Esse nome vai continuar, Helena? É uma questão. Então tem que botar em suspense, porque cada vez que você fala Helena, parece que ela está confirmada. Então, vocês desculpem, mas é que hoje eu tô... Não, mas eu ia a mesma coisa. Eu acordei feminista hoje. Eu acho que a grande tesão da minha vida de ser atriz sempre foi me revelar me ocultando. E eu acho que quanto mais oculto a gente mais fácil é de mostrar tudo. Por isso que me incomoda um pouco o nome ser o meu, porque eu acho que dificulta mais a possibilidade de exposição através do oculto. Eu ainda gosto muito da ideia dela de falar da Dulcina de Moraes, uma ótima referência.
Eu tenho uma sugestão, pode se chamar de Cecília, Clarice, que elas têm um pouco essa métrica de Helena. E acho que quanto mais rápido vocês mudarem, mais Cecília é uma fácil vai boa. ser pra gente poder... Sim. Primeira coisa, eu acho que a gente pode falar antes é que, Helena, vamos achar seu nome. A Ilana tinha passado alguns com uma sonoridade bacana, e aí você gosta ainda da ideia da Dulcina? Eu gosto muito de Dulcina, gosto demais. Mas pra mim, vocês podem decidir, sabe por quê? Nome na vida real, não é a gente que escolhe. Então, eu tô bem feliz também o que vocês escolheram. Acho que Dulcina é um nome muito forte. Acho que é uma homenagem muito direta. Acho isso um pouco preocupante. Quando fala Dulcina, eu não consigo pensar noutra pessoa. Só tem uma. Cecília e Clarice são ótimos nomes. Ambos são literárias, né? E ambos são nomes que eu gostei muito. Já vou dar meu voto. Quando ela falou Cecília, para mim já bateu tipo direto. Cecília me soou bem. E tem aquela música linda do Chico Buarque que chama Cecília. Pode ser. Cecília eu gosto também. Acho que tem essa sonoridade, né? Você gosta, Helena? Amo, acho lindo. Eu gosto muito de Cecília também. Dani, o que você acha? Eu acho que foi uma troca excelente. Acho que então a gente, já para o próximo encontro, a gente já modifica o roteiro e coloca a Cecília, tá? Os sons do teatro se tornam mais intensos. A paisagem sonora de uma estreia. A gente pensou, olhando para a retirada desse quadro, e daí a gente olha para o lado e já está vindo a Nona. E ela se desvia de coisas, pessoas passando, aquele caos, até ela entrar no camarim. Só na presença da Nona que entra, há alguma gagzinha visual para a gente quebrar o gelo, jogo logo de cara para o espectador. Você falou de gag visual. Quando você falou isso, eu pensei, sabe quando um desenho animado, quando o pé passa por uma casca de banana? E em teatro, a nossa casca de banana é fio, né? Tá aquela loucura de montagem de luz, e os fios vão ficando, e direto tem ator que calça o pé num fio. No Latão Meio que a gente faz tudo, eu todo dia de estreia, eu levo uma fita rosto preta, e eu fico adesivando todas as passagens de elenco. O que você tá de quatro aí, passando isso no chão? Eu falo, isso aqui você vai me agradecer, porque não vai derrubar a luz e não vai ter um ator de dente quebrado hoje na estreia. Você tá olhando pro espelho e você tá cercada literalmente pelo texto, né? O que eu pensei é que antes de eu ser vista, talvez eu pudesse contribuir dramaturgicamente com algum tipo de aquecimento vocal, entendeu? Uhum. É legal pensar isso, porque esse aquecimento vocal pode ser visto como uma tentativa dela de sobrepujar essa sonoridade que entra no camarim, né? Essas opiniões negativas que estão constantemente por cima dela e nas costas dela. Ilana, você acha boa ideia essa ideia de tentar inserir ela com esses elementozinhos, assim, uma fitinha que ela cola aqui, uma pessoa que ela manda, dá meia volta. Acho bom, acho que essa caminhada uma caminhada de urgência, né? Meio quem tá olhando se tá tudo mais ou menos certo, assim, acho bom. Cecília, parece pronta para abrir a boca e dizer mais alguma coisa. Quando? Helena! Nona levanta a sobrancelha. Helena se faz de inocente. Aí corta aí a gente fecha. Tem um jeito que eu aprendi no CPT do Antunes, é uma técnica muito antiga de aquecimento, que é falar o texto no lápis, ou assim. E eu achei que talvez fosse uma imagem boa, né? Tipo, se faz de inocente, põe um lápisinho assim, tem ator que faz com rolha. Quando você falou que a Cecília se faz de inocente, é engraçado, tipo, a Nona olha pra Cecília e faz isso. Dá uma gracinha e fica adorável, na verdade. Eu acho o lápis mais legal do que a rolha, né? O lápis é mais engraçado. Eu também acho. Rolha, porque eu sempre tive medo de engolir a rolha. Segurança, né? Que morte horrível. Quando a gente pensou nesse pequeno bloquinho, que é uma transição, a gente nem pensou em colocar uma inserção humorística, uma coisinha visual, mas você deu agora um... Eu gosto muito, particularmente, quando o humor é involuntário, quando as pessoas estão muito tristes e o humor é gerado a despeito dela. Teve uma vez que eu gostava muito de um namorado meu, só que eu não gostava mais dele como namorado. Aí terminei o namoro, desci e falei, bom, terminei, desci. Nessa hora, quando eu estava entrando no meu carro, eu pisei no cocô. E eu chorando, eu estava chorando muito, porque eu gostava muito dele. E aí, comecei a arrastar o pé na guia da calçada, e ele morava numa casinha dessas
tem um escadão, sabe, antiguinha. Quando eu tava limpando o pé, ele desce, chorando, volta pra mim. Aí, eu pensei, meu Deus, eu não posso dizer pra ele, olha, pisei no cocô, que é muito desrespeitoso pra dona dele. Eu resolvi entrar no carro e arrancar rapidamente. E eu acho isso uma cena linda de humor involuntário, porque tava ele chorando. E eu falei, gente, em respeito a ele, eu preciso arrancar esse carro. O carro ficou cheio de cocô, ele gritando atrás do carro, batendo assim. E eu assim, eu amo essa coisa. Que coisa assustadora. Porque a gente estava sofrendo, a gente estava chorando, mas Deus devia estar gargalhando. Essa ação que você descreveu de botar aqui, se fazer de inocente só pra tipo, tô chorando aqui. O Marcelo lá no fundo, assim, gritando seu nome, aí você olha pra essa pessoa vai ver. É o seu cocô. Eu sou louca pra filmar essa cena. Eu acho que daria um filme essa cena. Loura, eu sei que você falou um pouquinho hoje, mas... Não, eu acho que ter destrinchado essa cena me abriu o filme para mim pela primeira vez, assim, porque uma coisa é ler o roteiro, e outra coisa é começar a ler o roteiro a partir da visão de vocês. Isso vai criando um tom, então acho que é por aí mesmo. Eu acho que também era importante a gente saber que monólogo é esse que ela está fazendo, que texto é esse que ela esqueceu. Quando a gente escreveu Lugar Nenhum, mudou muito a peça quando eu li o diário da Ginette Patti, porque quando a gente é atriz e a gente está muito obcecado com uma personagem, meio que o mundo todo vai mandando informações, né? Uhum. Tipo, aí entraram falas do Eda Gabler no Lugar Nenhum por conta de eu ter lido esse diário e que mudaram muito o norte da peça. Então, acho que era legal também saber qual é esse monólogo dela e o que ela esquece, qual que é o lapso dela. Acho que seria uma péssima ideia. Tenho sério risco de eu me arrepender amargamente. Achei que isso já tinha acontecido anos atrás. Não, Cecília. Acontece todo santo dia. Então, que mal que tem? A gente já está falido mesmo. Qual que é a diferença? Depois ela reclama da minha lógica. Com vocês dois é geralmente o sujo falando do mal lavado. Essa risada foi da Helena, hein? Aquela frase que tu empacou, ela é difícil de entender mesmo. Também achei. Tem uma construçãozinha que dá uma pegada. Eu não de qualquer consigo... forma, não acha que ia ser uma ótima ideia finalmente parar quieto para ver pelo que você está pagando? Mas acho que também é um jeitinho de falar. Mas ela tem uma construção esquisita mesmo. Uhum. Você nunca fica. Marcelo para de andar. Você sempre foge antes da estreia. É que custa ficar nessa, na última? Silêncio. Eu já disse que eu tenho mais o que fazer. Então é uma jogadinha que nos revela um aspecto que a gente já tinha discutido em reuniões anteriores, que os três eles estão acostumados a essa dinâmica. Então, a partir do momento que a gente acompanha eles nessa discussão, a tensão da situação geral, que é a venda do quadro e a situação da última estreia, é quebrado um pouco por esse jogo que os três estão acostumados já a lidar há muito tempo. Mas que, por mais que o Marcelo tente levar isso para os aspectos práticos da questão, é a Cecília que vai lá e bate na tecla da brincadeira, da imaturidade, da dita leveza, né, que ela tem em relação à situação. Eu acho que tem um negócio aí que eu acho que nem a Cecília, nem o Marcelo estão pondo o jogo na mesa. Dá a impressão que nem ela está assim, viva a arte, e nem ele é um cara muito prático, porque me dá a impressão que são dois seres um pouco obsessivos. Eu acho que as pessoas muito obsessivas perdem um pouco o pé da realidade. E eu acho que a Nona, como ela não tem essa obsessão, por isso que ela brinca, né? A audiência faz o trabalho, mas eu acho que ela consegue entender que os dois estão, o papo deles é subterrâneo. Eu acho desconfortável conversas cínicas, truncadas. Quando a pessoa é mais pé no chão, ela fica um pouco desconfortável, porque a gente fica observando que as pessoas não estão falando o que querem, estão usando suas obsessões para se alfinetar. Exato, para ferir. Eu acho que a Nona fica nessa situação porque, basicamente, a Cecília proibiu ela de falar, né? Provavelmente ela disse algo como, não, deixa que eu resolvo isso. Mas nisso o Lori fica numa arapucazinha mesmo como ator.
que é por que, como personagem, ele não fala, uai, do que vocês estão? O que vocês sabem que eu não sei? Mesmo. Mas Que cara eu faço quando eu ouço essa frase, porque por mais obcecado que ele seja, é muito difícil ele ouvir. Ela não tem motivo algum para pisar no palco. Eu acho que coloca uma frase para ele na linha, loucurinha de novo, não tô com saco, entendeu? Depois ele vai dizer que não é uma loucurinha tão como sempre. Ou tirar a gravidade da frase. Ela poderia dizer, ela também teria motivos para não pisar no palco e tá aqui, olha, estamos todos aqui. Ela também teria motivos, sabe? Sim, é porque isso muda a gravidade. E eu acho que ela deve ter dito para a Nona, tipo, eu falo para ele, ou tipo, não fala você, então a Nona não pode mesmo contar tudo. É uma tentativa de dizer, aí a outra já corta, eu sou a atriz principal, peraí. Sim. Aí eu acho que consegue encadear melhor uma saída que não me deixe numa posição de eu ouvir um negócio gravíssimo e não falo nada. Gosto muito, porque parece mais natural, né? A impressão que eu tenho é que na primeira opção, que é a que está aqui, ela está dizendo tudo. Na outra, ela está dando um toque, que é muito mais interessante. Ela tentar alertá-lo, tipo, presta atenção, você tá... Eu não posso falar, mas você não está percebendo? Sabe? Nossa, dá um campo muito melhor para a Elana jogar. Eu pensei que talvez, como vai mudar a fala da Nona, também pediria uma mudança na Cecília, que seria assim, em vez de eu falar eu sou atriz principal, eu falar eu sou uma atriz profissional. Tipo, você está dizendo que eu sou louquinha, eu sou uma atriz profissional. Dá um peso, hein? Tipo, não importa o que eu fiz, eu estou aqui, tá entendendo? Ela aponta para si mesma, desentendida, e sai do camarim para o caos, descalça. Não tem motivo nenhum para você não autorizar a venda. Não tem motivo para ela também estar no palco, e aqui estamos nós. Eu sou uma atriz profissional. Esse seria um argumento perfeitamente válido se não tivesse vindo de você. Ótima resposta. É isso que você chama de profissionalismo, meu bem? Ficou muito bom. As duas se encaram por um segundo. Nona faz que vai dar um passo, Cecília faz que vai para trás. No próximo passo, Nona sai em disparada atrás de Cecília, que tenta correr para longe. Ela passa pela porta do próprio camarim, Nona logo atrás. Nona enlaça a cintura de Cecília justo quando ela passa pela porta, puxando Cecília para trás. Para dentro. Cecília se agarra no batente, mas Nona é mais forte. Ela joga o corpo para trás e as duas caem para dentro do interior camarim da Cecília. E aí é um momento meio palhaçada, né? Aquele momento que... vem. É um momento que nos dá um pouco de respiro, né? De uma situação que foi dramática anteriormente. Você deu risada, funcionou então a piadinha, né, Helena? Eu acho muito engraçada essa cena. E acho que a gente não deve fazer como se fosse engraçado. Deve fazer... Para as duas é uma coisa bem pesada, né? Sim. É um humor involuntário, né? As duas se olham por um bom tempo. Um desafio velado. Vai ficar aí me olhando até eu assinar? Funcionaria... Cecília. Não vai adiantar nada, Nona. Eu sei e você sabe, e ele sabe, e todo mundo sabe que não vai adiantar nada. Não tem como... Eu só pareço irresponsável, mas eu sei que... Você é. Eu sou irresponsável, mas eu sei o quanto a gente deve, e eu sei o quanto o quadro vale. Nona pisca, impressionada. Te deixei sem palavras, né? Nesse momento, ela mostra para Nona uma relação com a realidade até então pouco demonstrada pela personagem da Cecília, né? Que faz essas discussões e cria essas pequenas picuinhas internas. De repente, chega para surpreender e para até posso ver até como brincar com a Nona e ela joga um flash de realidade para ela. Não, eu entendo o que está acontecendo. É uma pergunta que eu faço até para você, né? Você acha que é uma esperteza que revela um pé no chão? Ou você acha que que ela acha que está no controle, mas ela tá menos ainda no controle? Eu acho que é uma coisa assim, eu conheço os fatos, mas eu os desprezo. Tipo assim, não vai achando que eu sou louca. Eu conheço A, B e C, sei que 2 mais 2 é 4 e tô cagando pra isso. Eu acho que é uma loucura kamikaze que o fato dela ser a primeira atriz e patroa permite que ela tenha essa loucura. Então, acho que tem uma situação de loucura e de classe, né? Eu acho que tem uma coisa elitista, né? Quem não pode ser loucão é o romântico. Agora, por exemplo,
exemplo, ela diz assim, eu sei quanto o quadro vale. Ela está querendo dizer com isso que o quadro vale muito mais, não vale a pena, perto do valor da dívida, queimar o quadro por causa de uma dívida pequena. Você veja, né? Pelo visto, o quadro dava conta de resolver o problema do teatro assim com folga. Quando o argumento dela, não sei se é verdadeiro, ela diz isso com propriedade. Eu sei quanto o quadro vale, sei quanto nós devemos. Então, calma lá. Mas tem uma coisa de elite muito forte, assim, inclusive de fazer essa avaliação do valor econômico e romântico do quadro. Né? Acho que tem algo que é sábio e, ao mesmo tempo, algo que é incendiário, assim. Isso, no caso da nossa personagem, se encaminha para uma autodestruição também. Eu acho que ela é destrutiva com os outros também, mas não é por maldade, assim, acho no que caso ela da faz mais mal personagem. para ela mesma do que para os outros. Também acho. Ela é incendiária, assim, destrutiva, e o lance é com ela, né? Assim, a minha hipótese assim, é de também permitir um certo estresse que causa um incômodo, sabe? De não ser muito clara. Ela não lança esse argumento, que é um argumento que eles teriam que enfrentar materialmente. Então, é nesse sentido de quando a perversão, no sentido de manipular o jogo, isso sim. que talvez pudesse ser resolvido se as pessoas sentassem e elas pudessem. Mas ela não lança, mas ela é muito assertiva com a nona. Mas com ele, ela faz meio de maluca. Isso enlouquece o cara. É isso. E esse Eu acho que ela é meio torturadora. Nesse lugar, ela é meio torturadora. Ela abre os olhos e troca olhares com Marcelo. Ele se senta numa cadeira e se ajusta, inclinado com os cotovelos sobre os joelhos, esperando que ela entre em cena. Cecília retira o casaco. As faixas em seus pulsos são completamente visíveis. Silêncio total. Cecília atravessa a linha das coxias. São cenas muito silenciosas. E a Ariel fazia questão, assim, de que fossem absolutamente silenciosas. Fossem só olhares e andares. Acho muito essa coisa de que termina com esses pulsos visíveis para todos, para o público, né? Acho isso forte, né? Porque é uma questão que está o tempo todo quer ser expressa, mas tem que ser expressa de modo velado. Enfim, acho bonito. Só um comentário. Acho que tem esse prazer para a gente que é ator, quando a gente pisa no palco, a gente sabe como começa, como vai o meio, como termina. A história da ilusão é uma história que dá um respiro, né? E realmente tem uma suspensão aí, tem uma trégua da baixaria, assim, né? Sim. Eu acho bonito. E é curioso esse lugar, como vocês haviam dito, e o texto fala também, do palco ser o lugar mais seguro. E ela apresenta para o público o público vê as faixas e ela está protegida porque o público não sabe que aquilo é verdadeiro. Ela vai entregando, é isso que você falou, fragmentos da sua vida real e ali é tudo protegido. É isso. E isso artisticamente também é uma coisa, tem essa beleza também de ser aquele lugar seguro em que você pode até entregar pedaços de si, ninguém vai te julgar, porque todo mundo acha que é a personagem. É muito legal, muito bonito esse fim, assim. Quando a nona, ajuda ela a maquiagem, a Cecília vai acalmando e a nona vai ficando, assim, nervosa. E acho que tem uma coisa assim, a única vez na vida que eu dirigi mesmo uma coisa, eu lembro que, assim, eu fiquei muito calma durante o processo, ajudando os atores. E aí, quando entrou em cartaz, eu fiquei super tensa e ele super relaxado, porque é meio assim, agora eu não tenho como ajudar, não posso ajudar. Tudo que acontecer em cena tá na mão dos outros, não tá na tua. Tá na mão dos outros, e aí vem uma tensão muito louca na gente que tá assistindo, né? Esse finalzinho aqui, ó, da Nona e do Marcelo, a conversa fica um pouco assim, porque eu acho que pode entrar numa preguiça assim estranha ali, sabe? Tem você sabe, eu sei, então você sabe, sabe assim, quando tem uma cena de novela. Tá certo, tá certíssimo. Não sei, pode ser uma impressão só minha, não sei se vocês tiveram também. Tem um cacuete de filme de arte, que é deixar um mistério over, isso que a Ilana falou. Eu não sei o que a gente faz com o que a gente tem agora, sabe? Acho que essa frase também é estranha. Ai, você sabe, eu sei, não sei. É clichê de filme artístico não dizer coisas que na vida a gente diria, que é mais estética essa escolha aí do que real, que quebra um realismo que o filme estava tendo. Quando ele fala o palco é o lugar mais seguro do mundo, o que vem no puxadinho depois, eu não sei se é uma enrolation, não sei. É muito perspicaz
Teria que escrever outra coisa aí, mais na linha do que a Helena estava sugerindo, tipo, bater um papo reto, uma coisa real. Talvez seja algo que no ensaio, quando a Ilana e o Lore estiverem juntos. Sim, dá para pensar nesse tempo que a gente dá. Que bom que você falou isso, porque de fato... Mas eu acho que foi muito bom de ler tudo junto. Eu achei muito bom. Nossa, deu uma fluidez, né? Tipo, dá uma coisa... E a coisa vai, né? Eu fiquei na emoção das rubricas também. Foi tipo, uou, as rubricas e tal. Super legal. Eu vou tietar só um pouquinho. É a última tietagem de hoje. Vocês ficam ótimos sorrindo. Então é isso que é bonito. Fico tão triste quando eu vejo filmes brasileiros sem sorriso. Eu gosto tanto de pessoas sorrindo nesse filme. Mas aí tu tem que fazer um filme mais animado para poder fazer sorrir, porque... É uma dica que a Ilana tá dando. É uma dica. Ela tá, tipo, decorando... Pode rir nesse momento? Pode. É de bom tom? Não. Mas então a primeira coisa que eu queria perguntar para ti é a respeito das experiências que tu tem tendo agora durante a pandemia em termos de produção. Sei que você tem um histórico gigantesco de teatro, né? E o que bateu primeiro foi a saudade da atividade coletiva ou foi a saudade de sair do espaço e ir para o espaço do palco? Foi a coisa do palco é o que mais me dá saudade, na verdade. Porque é o meu trabalho, eu fiz outras coisas em TV, em cinema, mas eu sou uma atriz basicamente de teatro. Então, ficar fora do meu lugar, assim, é muito estranho, né? Assim, é um espaço físico que me faz muita falta. Além do contato com o grupo, assim, né? Então, acho que são as duas coisas, assim, de ficar fora, de ter que parar. A profissão da gente, diferente das outras que ainda conseguiram se mexer um pouco ou fazer home office, a gente não tem um home office de teatro. Não tem. Assim, apesar de ter as peças, das pessoas estarem fazendo coisas online, é diferente. Você não chegou a fazer alguma montagem online, chegou? Não, eu não fiz. Alguém te propôs fazer alguma? Não, eu cheguei a ter uma proposta, mas eu fiquei com receio, na verdade. Eu sou uma pessoa com muito medo da pandemia, assim. E aí, o que eu tinha de online que tinham me proposto era meio online, meio ao vivo. E aí, eu fiquei com muito receio. Então, achei que não quis nem experimentar. Mas aí a ideia seria ensaiar no espaço físico mesmo. Seria ir para o espaço. Eu acho que, a princípio, seriam várias leituras, depois teria que se encontrar, porque as pessoas iam ter que contracenar, né? Dá muita falta. Dá. Eu acho que, no momento, o que a gente tem que fazer realmente é se cuidar e esperar que a maioria das pessoas estejam vacinadas para que a gente possa exercer a profissão da gente, que é da aglomeração. Não tem como. Pois é. E você é uma pessoa que sempre teve produções com muita gente. Que aglomerava, né? Porque a comédia tem essa característica, né? E eu acabei fazendo mais comédias. E aí, dei sorte de fazer comédias que deram certo também, né? Eu acho que é uma conjunção de coisas. Então, eu diria que eu sou uma aglomeradora. Você é. Eu proporciono aglomerações. Inclusive nas redes sociais, né, agora. Eu estou proporcionando nas redes. A Keila Melman já está proporcionando coisas estranhas, porque outro dia um menino compartilhou uma foto do Lá Vem História, que eu fazia na TV Cultura. E aí ele colocou, me alegrando na infância, me alegrando no universo adulto. Eu até compartilhei isso. E aí foi engraçado, porque muita gente foi comentar, tipo, sabia que eu te conhecia de algum lugar, e as pessoas não associam, né? Aí depois a mesma coisa com o Carrossel, que alguém botou o Cirilo, daí alguém foi lá e falou, não acredito, como você não acredita? Isso é uma das coisas maravilhosas, né? Você sempre teve uma relação muito forte, com uma fisicalidade muito... E aí ao mesmo tempo, como eu fico diferente, eu acho que muita gente não associa que é a mesma pessoa, tanto que às vezes as pessoas vinham perguntar, mas é você? Aí eu sou. Você é camaleão, Ilana. Você é muito camaleão. Porque tem uma coisa, né, de você criar uma outra coisa. É um arranjo
de construções que vão além da sua fisicalidade. É uma coisa que você extravasa, né? Eu acho muito legal, assim. Eu fico feliz quando não me reconheça, por mais bizarro que isso possa parecer, porque eu acho que é sinal de que eu estava diferente, né? A pessoa comprou uma outra coisa, sabe? Então, ir pro meu trabalho, para mim é bom porque eu vivo da observação. Mas é muito legal ser reconhecido também. Óbvio, a gente trabalha para o público. Mas as duas coisas me tranquilizam, assim, me deixam feliz. Então, transformar não é meio que sua intenção do começo. É consciente? Não, eu acho que nunca é. Eu acho que a maioria. Eu vou muito pelo instinto, assim, e eu vou construindo a partir de uma intuição, mas normalmente não é uma coisa pensada, eu vou fazer bem diferente. Não. Eu acho até que, por exemplo, a Keila, umas pessoas falaram, me lembrei da psicóloga. Ela tem, tanto que eu falo, ela é prima da mas é porque tem um pouco acho que de todas as personagens, talvez a Keila tenha um pouco, mas ela é um pouco mais afetada, eu acho, porque ela trabalha com etiqueta, né? Sim, sim. Ela é mais dondoca, assim, eu acho. Mas você não diz que são o mesmo personagem. Eu não sei se alguém disse que são o mesmo personagem. Não, as pessoas só falam, me lembrei da Sônia. Daí eu falo, minha prima. Sônia é prima da Keila. Às vezes eu respondo. O seu personagem não parte de um discurso, ele parte de uma intuição, que eu já vi atores que começam a dar mensagem. Não, eu quero expressar isso, o tema que eu quero defender é isso, e eu vou construir a partir desse tema. Não, pelo visto, você tá falando de uma outra coisa. E às vezes eu parto de uma voz, ou um jeito de falar, um gestual, assim, aquilo vai criando uma casca que depois vira um corpo mesmo, assim. Você vai podando e vai modelando, né? Eu vou um pouco pela estética, assim, vou um pouco pelo desenho primeiro, assim, fora. E às vezes o figurino ajuda muito também, né? Dependendo, por exemplo, no filme da Xuxa, No Sonho de Menina, eu fazia uma chefe como se fosse uma bandeirante, assim, e ela tá num ônibus com umas crianças. E eles me vestiram de um jeito, assim, tinha uma bermuda, assim, de jeans, assim, sabe? Com uma coisinha, um lenço, era bem escoteirona, assim, e ela era meio general, assim, xingava as crianças. Aquilo era estranho, mas me ajudou a compor, assim. As coisas vão surgindo, assim, eu vou incorporando um pouco o que aparece, assim, né? E no cinema tem um pouco isso, a gente tem menos tempo, mas a gente tem um tempo de estudo, assim. Por exemplo, agora na pandemia a gente está estudando um monte o curta, né? Por um tempo como se fosse um longa, porque a gente está com tempo. Então isso é uma coisa muito legal, assim, porque a gente lê, daí a gente conversa, e isso tudo eu acho que todos nós vamos armazenando, assim, sabe? Vai construindo, vai compondo, assim, para quando a gente se encontrar e ensaiar e finalmente filmar, eu acho que isso vai estar mais firme, assim. É muito bacana poder fazer isso. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de aprofundar bastante, assim, né? E acho que isso é enriquecedor para todos nós, assim. Acho que vai ser uma coisa bacana, assim, vai nos ajudar muito. Você veio primeiro cinema ou teatro? Veio primeiro teatro. Mas você entrou pelo teatro? Eu entrei pelo teatro. Eu comecei a fazer teatro em Porto Alegre em 86. Aí eu fiz um filme em 87, que era até uma amiga minha de faculdade, de colégio, que fez a faculdade de cinema, e a gente fez um filme junto, que chamava Prazer em Conhecê-la. Mas eu comecei mesmo pelo teatro. Tanto que a maioria das minhas coisas é mais teatral mesmo do que cinema. Sim, mas sempre foi uma carreira que sempre foi entrelaçando, né? As coisas sempre... aí aparecia alguma coisa, daí eu fazia junto, mas fiz pouco cinema até, eu fiz mais teatro mesmo. O que eu acho lindo é que, na verdade, você sempre teve no meio do... Não, eu vou falar do fervo mesmo, me parece que era um fervo, assim. Essa época, tanto no teatro quanto no cinema rio-grandense, era uma coisa muito fervorosa. Eu acho que foi coincidindo, porque como eu estava em cartaz, daí às vezes tinha algum diretor, daí acabava montando o elenco e me chamando, e aí se fez, assim. A Casa de Cinema tem uma produção espetacular. Magnífica. Eu acho que eles colocaram o Rio Grande do Sul no mapa, assim, com certeza, nacional, né? Com o Dorival, com Ilha das Flores, essas coisas assim, eu acho que realmente
o Jorge Furtado tem uma importância gigantesca, né? Como é que é a sensação de ganhar um Shell? Nossa, foi inacreditável, porque é tão difícil gente de comédia ganhar, né? Eu fiquei tão grata à comissão julgadora, porque eles realmente me levaram a sério, né? Foi lindo, foi lindo. Sempre drama. A indicação já tinha sido uma coisa sensacional e ainda por cima ganhar realmente foi um luxo, foi muito bacana. Eu dediquei para as pessoas de comédia, porque é realmente muito difícil. Comédia tem uma trajetória de ser difícil, né? Eu acho que eles levam muito público, então as pessoas acham que é mais popular, daí fica numa categoria como se fosse menor e ao mesmo tempo é considerada mais difícil de fazer. Você já lidou com pessoas falando, que você é comediante, portanto, drama seria uma coisa que viria muito, né? É o que a Marília Pêra dizia, qualquer comediante pode fazer drama, mas nem toda pessoa que faz drama... Mas drama pode fazer comédia. E vem fácil pra você, o drama? O drama não, pra mim é muito mais difícil, pra mim a comédia é muito mais fácil, porque eu tenho isso em mim, assim, no cinema mesmo, a gente tem que fazer menor, né? Isso para mim é um exercício gigante, porque como eu faço mais teatro, tudo é maior, né? Eu sou maior, assim, eu faço as coisas maior. O cinema ele é todo mais controlado, né? Para mim é sempre um desafio. Participou de algum documentário antes? Já, a gente fez um documentário Viver do Riso, que a Ingrid Guimarães fez, até acho que passou no Viva. Ela entrevistou vários comediantes, e daí tem uma das entrevistas, tem 4 pessoas da Terça Insana, que sou eu, o Médici, a Mila, e depois chega a Ângela. Achei incrível que são 2 vizinhos. É muito bom, muito bom. Maravilhosos. Agora eu vou falar de uma forma quase relato, assim. Agora eu posso acender uma luz de preenchimento de forma contínua. Vamos parar para pensar. Nós somos novos nesse mundo. Então, acho que se a gente for falar sobre como é que é produzir um documentário sobre o processo de fazer um curta-metragem, muitos curtas têm seus making-offs. Menos, agora vamos reduzindo, né? Mas existem poucos making-offs feitos no meio de uma pandemia. E ainda menos making-offs feitos por jovens diretores de cinema, recém no meio da faculdade, falando sobre o seu processo. E eu acho que ainda menos, eu não sei se existem muitos que estão nas nossas condições lidando com os atores incríveis que a gente conseguiu encontrar. Eu não quero usar a palavra sorte, sabe? Eu acho que usar a palavra sorte para descrever esse processo não é uma coisa muito legal. E eu acho que isso compartilha com a Luísa. Acho que a Luísa pode falar, se ela quiser, sobre isso, sobre o quanto é um pouco assustador, né? Tipo, lidar profissionalmente com profissionais. E eu tenho medo de errar. E eu admito isso, mesmo porque a gente não está numa situação ainda menos normal, porque eu sou um de 2 diretores. E o outro diretor, que é a Ariel, ela adoeceu no meio da pandemia. Então, fomos só nós 2, né, na direção. Eu e a Luísa, nossa assistente de direção. Eu não tô falando isso por mim só, tá? E é por isso que eu acho que é legal inserir você, Luísa, porque dá muito medo, especialmente na pandemia, sabe? Se a gente tá sendo... Qual é o método, sabe? Eu acho que para um diretor, para uma diretora, criar confiança no seu método, confiança na sua própria história, envolve acreditar nela. E acreditar na sua história, na história que você quer contar, é um rolê. Eu ia acrescentar um negócio que você estava falando, que eu acho que, além de vocês ainda não terem confiança no método de vocês, né, vocês estão fazendo isso por um processo que, não que nunca foi feito antes, mas que a gente não sabe fazer, que a gente já não sabe fazer, porque a gente não tem experiência, né, por a gente ser novo, a gente tá fazendo ensaios por videoconferência. É uma coisa que não tem como você chegar para alguém e falar, ler um livro, como fazer ensaios em videoconferência, entendeu? Porque isso é uma coisa de agora, é uma coisa que a gente vai ter que começar a se adaptar agora e a gente tá aprendendo tudo do zero. Então, vai muito além, né, da nossa insegurança por nunca ter feito e a gente não tem instruções de como fazer. Eu só, assim, pensando na questão da sorte, eu concordo com você de que a gente não teve sorte, necessariamente. Porque eu poderia dizer que é uma grandíssima de uma sorte os atores que a gente está trabalhando serem extremamente compreensíveis com o nosso processo de iniciantes e, ao mesmo tempo, terem toda a paciência do mundo para fazer os ensaios por Google Meet e saber de todos os impedimentos, né, que vem com isso, todas as restrições que a gente tem no meio disso. Mas não é sorte, a
gente, ao mesmo tempo, ter uma equipe que, com uma diretora que não pode participar, a gente se manter estável da maneira como a gente consegue. Não é sorte a gente ter uma equipe tão compreensiva e tão pé no chão, e que mesmo fazendo isso pela primeira vez, a gente está conseguindo levar muito bem esse trabalho, porque isso não foi sorte, a gente escolheu a dedo cada pessoa que ia estar nessa equipe. Então tá sendo difícil, muito difícil, e também me dá medo, muito medo. E eu não olho muito lá na frente, que senão eu assusto e corro. Mas a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo nesse momento, definitivamente não é sorte. Luísa, você descreveu o curta. Você falou de coragem, assim. Você só. É o que eu sinto que a gente está fazendo. De verdade, sim. Eu também não tinha parado para pensar nessas coisas. Eu pensei com o que vocês acabaram de falar agora. Nossa, agora parando para pensar, esse curta, ele é muito simbólico, né? Nessa pandemia. Vamos pensar que é uma baita de uma herança de família, e você tá tendo que abrir mão disso, e você tá, tipo, surtando com as pessoas ao seu redor, e você não sabe o que fazer, você tá confuso, você tá puto, você tá, tipo, estressado, você tá cheio de insegurança, e aí você tem que tomar decisões, e você tem que fazer coisas, e como fazer isso, sabe? Como é que a gente faz isso, né, nesse momento? Como é que você faz um filme na pandemia, sabe? E eu acho que... Oi. Não, pode continuar. Não, era isso. Eu ia falar que esse vai ser o encerramento, assim. Tipo, a gente começou falando mó empolgado as coisas, a gente terminou mó... Bad, né? Tipo, bad, mas a real, assim, sabe? A gente falando, É isso, sabe? real.